Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Sítios Cast de número 30. Hoje vamos falar aqui sobre mitos do treinamento de endurance aí, tá? Então, o treinamento aí de corrida, ciclismo, esse treinamento de endurance em geral, a gente vai trazer vários mitos para vocês, tá? Sou o professor Vitor Mendonça, estou com dois convidados aqui. Convidado não, convidado é um tá sempre comigo. Quem que tá sempre comigo aí? Pô, você está me convidando para o seu podcast, cara, muito obrigado. Fico honrado pela participação, tá? Aqui é o professor Renato Bianchini, muito obrigado pelo convite especial de hoje. Mas realmente hoje eu sou o convidado, tá? Inclusive, eu vou pedir para a produção aqui, se o Renato ficar falando mais de um minuto, pode cortar, que ele não sabe nada de endurance aqui não, mano. Hoje a gente veio aqui para aprender com quem sabe do assunto, tá? Que é justamente o professor Guilherme Matos, seja bem-vindo aí. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Se o Renato começar a falar bobagem, eu já vou te cortar logo de cara, tá? Pode cortar. Pode cortar. Então, ó, quem quer saber a apresentação do Guilherme aí, o Guilherme participou do podcast número 7 com a gente lá, onde a gente falou de efeito psicológico, efeito placebo aí no exercício. Ficou bem legal esse podcast, então quem ainda não viu, dá uma olhada lá. Mas rapidamente aí, Guilherme, fala aí de onde você está falando nesse exato momento aí e o que você está fazendo aí nesse local. Eu tô na Inglaterra, né, em uma cidade chamada Canterbury, que é no sudeste, né, da Inglaterra aqui. Estou fazendo meu doutorado. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu vim para cá, então já estou no doutorado e tem 1 ano e pouquinho. E a última vez que a gente gravou o podcast já tem 1 ano, né, então é um podcast de comemoração de 1 ano para a gente gravar aí mais um. Tamo junto aí. Eu quero saber como é que tá essa tese de doutorado em 1 ano aí. Andou alguma coisa ou tá parado? Tá junto com o lockdown? Pois é, cara, com essa pandemia foi uma loucura. Eu tava com o projeto todo pronto, tinha estudo já aceito no comitê de ética para começar a coletar no laboratório, mas aí na hora de começar, que já estava tudo pronto, fechou tudo, aí foi uma maluquice. Eu tô tendo que adaptar meus estudos todos, estou fazendo agora o estudo online, então tive que mudar tudo, tá uma confusão, cara, tá bem complicado. Mas faz parte também, né? Acho que já era um pouco esperado, né? Com certeza. Um pouquinho aí, cara, sobre o teu objetivo na sua tese, o que você estava querendo estudar e tal, o que você teve que adaptar, só porque desperta a curiosidade com certeza das pessoas aqui. Então, a ideia inicial, assim, né, que quando eu vim para cá, da gente fazer alguns estudos relacionados ao efeito placebo e algumas coisas relacionadas ao efeito psicológico no exercício, como que a nossa cabeça mesmo, né, como que a nossa mente se comporta durante o exercício, o que faz a gente regular o exercício. Então, a gente basicamente ia fazer alguns estudos com efeito placebo, induzindo um efeito placebo por algumas substâncias ergogênicas, né, tipo cafeína, a ideia do primeiro estudo era com cafeína, e também através de feedback falsos, né? Você fala com uma pessoa que ela está correndo ou se exercitando a uma certa intensidade, só que na realidade ela pode estar numa intensidade maior, ou então você pode manipular a duração que ela vai se exercitar, né? Você fala que ela vai se exercitar ali por 20 minutos, mas na verdade você coloca ela para se exercitar 25 e vê como que o corpo responde a essas alterações de feedback, né? Como que a mente interpreta isso. Total, cara, maneiro. E assim, você falou que usa cafeína como efeito placebo? Isso, tem como a gente induzir, né, um efeito placebo só de você falar para uma pessoa que ela está tomando cafeína e que aquela substância vai aumentar a performance. Ele não toma cafeína em si, então, né? Ele acha que está tomando. Isso, então, a ideia de um estudo que a gente ia desenvolver aqui é, na verdade, dar cafeína em 2 condições, dá também um feedback falso, falando que aumentou a performance, independente se ele aumentou a performance ou não, a gente dá esse feedback, ele aumentou a performance em 2%, então reforçar isso, que a cafeína teve um efeito ergogênico na performance dele, e numa outra sessão a gente daria um placebo, falando que era cafeína, para ver se a gente consegue replicar o efeito da cafeína dos exercícios anteriores na sessão placebo. Ele realmente acreditar naquilo, né? Pô, interessantíssimo. Isso, e tem muitos estudos mostrando que só a expectativa de você estar recebendo uma droga, uma substância ergogênica já te faz aumentar a performance. Você tomar alguma coisa, mesmo se você não fale o que ele está tomando, isso aqui é um produto super potente, vai melhorar a sua performance de sprint, de resistência, o que seja, e as pessoas, no geral, aumentam a performance por volta de 2% só por ter essa expectativa de que a performance vai melhorar só por estar tomando aquele placebo. Entendi, cara. Pô, muito louco, né, cara? A galera gosta, né? A galera depois, gosta. Inclusive, eu já vou deixar uma deixa aqui que eu vou fazer uma pergunta para o Guilherme depois,
né, que tem relação com isso aí, tá? Mas não vamos falar nada disso agora, não. Quero que vocês sigam a pauta aí, que eu sou um mero participante aqui. Tô só querendo assistir vocês hoje aqui. Eu acho que muitas das coisas que a gente vai falar aqui tem a ver com o efeito placebo. Tem muita coisa que as pessoas usam, muitas estratégias de treino, estratégias de qualquer coisa que seja, que tem um componente mental ali, que só de você ter uma expectativa que certa coisa vai melhorar a sua performance, você vai melhorar independente se aquele treino, aquele equipamento seja realmente eficaz, né? Total, cara, total. Boa, então eu separei aqui, eu e o Guilherme, a gente separou alguns tópicos aí que são mitos, né, do treinamento de endurance, treinamento de resistência aí, do aeróbio, vamos dizer assim, como um todo, tá? E aí a ideia nossa aqui é botar aqui o assunto em pauta e sair discutindo aqui, tá? A gente nem alinhou nada não, tá? Tem assunto aqui que eu acho que até que eu discordo do Guilherme, hein? Isso aí eu quero ver. Treta, por isso que eu vim hoje, é só para poder separar aqui, caso tiver. Fazer o meio de campo aí. Para não ter problema, né? Então vamos lá, primeiro assunto aqui que a gente pode discutir aqui é o seguinte: precisa periodizar o treino de todos os atletas? Será que todos os atletas precisam de fazer periodização? Será que periodização não serve para nada? Qual que é a sua opinião aí, Guilherme? Eu acho que é importante periodizar, com certeza, mas muitas vezes não é prático periodizar. E também, outra coisa que a gente tem que entender é que existe planejamento e periodização, são duas coisas diferentes. Você não periodizar um treino não quer dizer que não tem planejamento nenhum. Você vai estar seguindo algum raciocínio, né? Você vai saber em que parte da época você vai dar ênfase em algum sistema ou adotar algum tipo de estratégia de treino. Mas a periodização é muito complicada de ser adotada 100%, e até é difícil a gente definir, né, a periodização, porque não tem como você fazer um estudo de 4 anos manipulando diferentes periodizações. Como é que você vai fazer isso? É muito imprático. Então, não tem estudos mostrando efeitos de periodização a longo prazo. A gente tem efeitos de microciclos, mesociclos ali de algum tipo de treino, né? Mas uma periodização a longo prazo é muito difícil de analisar. Então, fica difícil a gente ter um embasamento científico para apoiar o uso da periodização, mas tem que ter, com certeza, um planejamento, óbvio. Mas o que eu vejo é que é muito difícil de periodizar, até comigo mesmo, assim, eu que tenho seguido meus treinos a risco 100%, tem sempre que adaptar alguma coisa, nem sempre as coisas saem como você planeja, então é complicado demais você se prender a um plano só e não abrir portas para você conseguir fazer algumas manipulações, algumas adaptações ao treino, né? Boa, acho que essa é a grande questão, a diferença de planejamento e periodização, né? Eu vejo muito isso até na dúvida da gente conversando aqui com nossos alunos e tal. Na hora que às vezes a gente fala alguma coisa dessa, aí o cara, não, que é isso, que absurdo. Não, aí a gente está falando aqui de periodização e de planejamento, né? Exatamente. E muitas das vezes, você pega um aluno ali, o cara tá começando a treinar agora, o cara é amador, é aquele amador ali que você passa 4 treinos, o cara mata 2, esse cara é muito, mas assim, é praticamente impossível você montar uma periodização, né? Faz muito mais sentido você montar um planejamento ali todo maleável, porque esse cara vai furar toda hora o treino dele ali, você vai ter que trocar tudo isso. Isso faz muito mais sentido que você montar aquela periodização toda certinha, né? Com certeza, eu já tentei fazer uma periodização montada no Excel certinha, hein? Ó, essa semana vai ser isso, essa semana vai ser aquilo, mas se o cara já fura nas primeiras semanas ali, você tem que adaptar tudo, sabe? Então, já a periodização é ali que você planejou, já vai embora, você não tem como você seguir. Que aí, eu acho que tem duas coisas que eu acho que é legal discutir aqui. Primeiro, que o Vitor falou assim, periodização de atletas, né? E aí, o que se considera um atleta, né? Também, isso é uma outra questão que, longa discussão já na educação física. Por exemplo, aquele aluno que está querendo só melhorar a performance, que ele quer participar dos rankings da cidade dele ali e ter uma melhor performance dele própria, né? Ele não necessariamente está querendo ganhar competições. Esse cara é considerado um atleta, então ele tem que ter um toque diferenciado, né? Esse é um ponto. E outro ponto, que aí eu pegando um gancho aqui, falando de musculação, que é a área que eu estudo mais, até quando a gente avalia estudo de periodização da musculação, a gente tem algumas dificuldades, que é assim, primeiro, como que a gente diz que todas essas pessoas são o mesmo grupo homogêneo, né? São pessoas destreinadas, beleza, mas um destreinado pode ter tido já alguma experiência física antes que outros não têm, então isso aí já pode afetar. Então, assim, é muito difícil. E, além de tudo, se você consegue fazer um estudo controlado ali de 6 meses que seja, você viu que um método periodizado funciona, só que mesmo assim, não garante que é o melhor método de periodização ainda, né? Você exatamente. Descobriu que um é melhor que o outro, mas o melhor ainda pode nem ter sido ainda
planejado ainda, né? Esse método, né? Por isso que é muito louco esse estudo da periodização. Então, a limitação desses estudos que a gente tem sobre periodização é que eu acho que a gente tem várias formas de atingir o mesmo objetivo. A gente tem vários tipos de periodização, né? Tem milhões de tipos de periodização, só que eu acho que se você pode chegar no mesmo objetivo final, que é lá e completar uma prova, bater seu recorde pessoal, adotando estratégias diferentes, sabe? Eu acho que não existe não tem como a gente ficar discutindo o que é melhor, o que é pior. Existem momentos para você adotar um certo tipo de periodização, existem momentos para você adotar outros tipos de periodização. Então, acho que isso tem que ser entendido para as pessoas, que não existe uma coisa fixa, né? Que isso que funciona, é só isso que eu vou fazer, não tem como. Mas é muito mais que isso. Você pode atingir o objetivo de diversas formas diferentes, dependendo do momento que você está começando o treino, se você já teve experiência ou não, se você está voltando de lesão ou não, se você quer, sei lá, diminuir o peso, se você quer melhorar a sua performance. Então, isso tudo, existem formas diferentes de você conseguir chegar no objetivo final ali, isso que as pessoas têm que entender, né? O controle, né, de um estudo de periodização é muito difícil. Eu lembro até o Guilherme viu um estudo diferenciando duas periodizações, ele me mandou na hora, ele nem tinha visto ainda, né? Na hora que ele me mandou, eu falei, pô, Gui, o estudo é legal e tal, mas, pô, se eu não me engano, acho que era 6 semanas, né? Então a ideia deles era mostrar um pouco, assim, mas, cara, 6 semanas a gente não pode bater nenhum martelo, né? Não posso falar que o que deu em 6 semanas vai dar em 52, né? Vai dar ao longo do ano. Então essa é a grande questão. E da mesma forma, se fosse um estudo com 52 semanas, que fosse ao longo do ano, cara, tem muitas variáveis. Então, vamos supor que eu consigo fazer um estudo com 30 pessoas, cara, que já seria bem difícil. 30 pessoas durante um ano de periodização ali. Cara, se 3 pessoas de um grupo ali pegou uma gripe durante o estudo, cara, já cagou o estudo todo, cara, porque vai atrapalhar a performance dela, essa gripezinha que ela tem durante uma semana, por exemplo. Isso aí pode afetar lá no final. Então, é muito, muito difícil. Então, na maioria das vezes, a gente vê modelos teóricos aí, né, tentando trazer qual que é a melhor opção e tal. Você pode entender esses modelos e utilizar na prática e tal, mas o que a gente fala também é que muitas das vezes isso não vai se aplicar na grande maioria dos nossos alunos, tá? Então, aquele aluno que, poxa, falta muito, aluno que é iniciante ainda, é um aluno que não tem necessidade de você fazer uma periodização toda completinha, toda perfeita, né? Faz muito mais sentido você montar um planejamento aí, às vezes até de longo prazo, beleza, mas totalmente adaptável, né? Onde você vai fazer várias alterações ali ao longo do processo, não precisa montar aquela periodização toda certinha, né? E ainda mais se você pensar num atleta de alto rendimento, ou até num aluno mais experiente, você tá treinando contigo aí, sei lá, 6 anos direto, você vai ficar fazendo o mesmo tipo de periodização durante 6 anos, ou então um atleta que quer chegar na Olimpíada, você vai ficar fazendo 4 anos lá no ciclo olímpico, adotando mesmas estratégias de periodização durante todo esse tempo, sabe? Às vezes você chega você está estagnado ali, você tem que dar um estímulo diferente, por mais que não seja a estratégia mais eficiente, os estudos se mostrar que seja mais eficiente, só de você dar um estímulo diferente, o cara já vai melhorar, já vai ser alguma coisa que vai gerar um estresse no sistema dele. Então, acho que vale a pena você ir manipulando diferentes formas de periodização, de estratégia de treino, isso que vale a pena, né? Principalmente em casos de pessoas que treinam há muito tempo, assim. Inclusive, uma questão importante, às vezes, a gente até definir o que é periodização, né? Porque, por exemplo, dentro do contexto aqui que a gente está conversando, a gente está falando de periodização, um planejamento das variáveis do treino no longo prazo, né? De macrociclo, né? De falar assim, planejamento de um ano, né? Só que eu considero até periodização qualquer tipo de variação estratégica do treinamento, vamos supor. Dentro da musculação, aí vocês falem aí da parte de endurance, tá? Eu vejo assim, o aluno está treinando certo tipo de exercício nessa planilha de treino, daqui a 2 meses a gente troca aqueles exercícios, isso já é uma variação estratégica ali das variáveis, né? Outra coisa, vou treinar com intensidade maior na próxima planilha, colocando mais carga, fazendo menos repetições. Isso é uma manipulação estratégica, por mais que eu não estabeleci o ano inteiro ainda, né? Então eu considero isso certo tipo de periodização, né? Como é que vocês veem isso aí na prática dos esportes de endurance em si? Foi o que eu falei, você não seguir um planejamento certinho, né, anotado lá, montado no planilha no Excel, não quer dizer que você não tá treinando com planejamento. Você vai ter um objetivo ali no início da temporada, vai ter um objetivo ali, uma fase mais específica do treino, que você quer realmente simular as situações de competição. Então, isso tem formas diferentes de você ficar gerando estresse e dependendo do objetivo que seja, né? Você tem que analisar o que você precisa fazer naquele momento para você poder escolher direito o que você vai manipular, se você vai botar um treino com volume mais alto, ou então aumentar um pouco a intensidade, diminuir o volume, ou no caso da treino de força, manipular tempo de descanso, velocidade de repetição,
todos os tipos de exercício, né? Então, o que você acha aí, Vitor? De forma geral, assim, como definição, vamos dizer assim, né? A periodização, normalmente você faz ela de 1 ano, às vezes chegando até 4 anos, né? Quando normalmente é período olímpico aí, mas seria um planejamento mesmo todo certinho de microciclos e mesociclos para você sair de um local e chegar lá onde você quer chegar, tá? E aí, qual que é a grande questão que a gente está discutindo aqui, né? Que essa periodização, ela vem toda fechadinha, tá? Então, vai ter um período ali que é mais volume, vai ter um período que é mais intensidade, ela vem toda fechadinha ali para no final você conseguir chegar naquela performance específica, né? E aí, o que a gente está falando aqui é que, poxa, um aluno padrão ali que você tem, um aluno que falta um monte de treino, ele estraga 100% uma periodização dessa, né? Então, o que você vai fazer com um aluno desse? Você vai montar um planejamento ali, onde esse planejamento é totalmente adaptável, tá? Então, assim, de forma ali, de definição em si, né, não seria realmente uma periodização, tá? Mas a ideia nossa é exatamente fazer um planejamento, mas não uma periodização. E é isso que às vezes confunde muito profissional aí, né? A galera gosta muito, né? Eu tenho uma aula aí completa aí de periodização do treinamento aeróbico, a galera adora, que, fala um monte de microciclo, mesociclo ali, e é totalmente diferente, e assim, a galera, poxa, mas como é que eu aplico aqui com o meu amigo que tá querendo emagrecer, mas, será que... Como que você vai fazer com ele, sabe? O cara nem começou a treinar ainda, sabe? É muito difícil você encaixar isso, sabe? Eu vou fazer um microciclo de choque aqui, mas o cara ainda nem começou a treinar, sabe? Tipo assim, você tem que dar os primeiros passos primeiro para depois você ir além, né? Eu acho que nesse caso, o primeiro passo, assim, antes de você começar a pensar em periodização, em estratégia de treino, de volume alto, intensidade alta, a primeira coisa é você botar aquele cara para aderir ao treino, né? Ele tem que ganhar adesão ao treino, pegar a rotina do treino. E isso é uma coisa que eu sempre faço, assim, quando eu tô treinando alguém, o cara não tá rendendo, tá treinando 2 vezes na semana, na outra semana treina 4, na outra treina 1, na outra não treina, na outra volta com 4. Então, assim, eu não vou ficar passando treino intervalado, não vou ficar focando em treino em volume e falar, cara, enquanto você não estiver seguindo a rotina ali, mantendo a consistência, não tem por que ficar fazendo treino intervalado, né? Não tem por que você planejar uma coisa pro ano inteiro se o cara não tá conseguindo ali fazer o treino de uma semana, sabe? Então, você tem que ir manipulando essas coisas também. O principal no início é a adesão, não tem dúvida. Se o cara não estiver seguindo o treino à risca, seguindo a consistência ali, não tem por que você ficar pensando muito, se estressando muito com periodização e tal. Até se pegar o comentário do Thiago aqui, acho que completa bem o que a gente está falando, né? O Thiago da Costa aqui que está ao vivo com a gente. Normalmente a literatura observa que a testa tem limites mínimos de carga horária anual de treino, porém a maioria dos estudos sequer tem essa duração, né? Quem dirá um acompanhamento rígido nesse prazo. É o que a gente estava falando. Exatamente. Né? Primeiro, e cara, eu sempre falo isso, pensa como um pesquisador, tá? Tipo, cara, você vai fazer um estudo de longo prazo aí, 1 ano, 2 anos, cara, é extremamente difícil. E você conseguir controlar todas as variáveis é praticamente impossível, né? Você vai tentar fazer o máximo para conseguir controlar essas variáveis, mas é extremamente difícil. Então... É muito difícil você ver um estudo como esse, né? Já vamos para a próxima polêmica, então, hein, Guilherme? Quero ver. Essa daqui eu não sei. Você pediu para botar esse tópico aqui, eu não sei sua opinião. Low carb versus low fat aí, né? Então, basicamente, só explicar isso para a galera, né? Low carb e low fat seria o quê, né? Seria uma dieta baixa em carboidratos ou uma dieta aí baixa em gorduras, tá? De forma geral, as pessoas aí, a galera da corrida, a galera do ciclismo, a galera de endurance como um todo, sempre defendeu muito a dieta aí alta em carboidratos, né? E baixa em gordura, que seria uma dieta ali, poxa, para você ter energia o tempo todo ali. Porém, de um tempo para cá, tem alguns estudos aí mostrando que pode ser interessante também a dieta low carb, ela pode se encaixar aí, principalmente para alguns atletas, tá? E aí, só que aí sempre tem assim, a galera sempre vai só para um lado, né? A galera acha que não tem um meio termo, né? Nossa, só low carb que funciona, low fat serve para nada. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. O que você acha sobre o assunto aí, Guilherme? Então, pode me censurar aí, porque esse assunto é igual a religião, né? Se falar mal, não, cala a boca. Isso, esse cara tá já com insulina no talo, já não sabe o que fala mais, né? Cara, sabe de nada, tá maluco. Mas eu acho, assim, tudo que a gente vai discutir aqui, a resposta básica é depende, sabe? Tudo isso vai responder como depende. Eu acho que não existe fórmula mágica para nada, não é um ou outro, sabe? Eu acho que é um e o outro. Você pode adotar as duas estratégias de low carb e o high carb, né, em certas etapas do treino. Eu acho que assim, para performance de endurance, não ultra endurance, né, não provas extremamente longas, até a distância da maratona ali, por exemplo, ou um ciclismo de uma etapa. Eu acho que se você quer desempenho num treino ou numa prova, é high carb. Eu acho que você tem que ter uma dieta rica em carboidratos se você quiser desempenhar no seu máximo em provas de endurance, né? Principalmente as provas de curta duração de resistência, né?
Então, mas eu acho que você pode adotar low carb, principalmente provas de ultra endurance, parece que é interessante. Eu ainda não vi nenhum estudo que realmente controlou todas as variáveis. Existem alguns relatos de atletas de ultra endurance que adotam low carb e desempenham muito bem. Existem respostas pessoais também. Tem gente que responde bem ao low carb, tem gente que não responde bem ao low carb. Então, isso também tem que pensar. Mas, por exemplo, no caso de um aluno, se um aluno está começando a treinar com você e ele está um pouco acima do peso, eu acho que a low carb é uma estratégia legal. Você pode induzir um estresse ali diferente para o organismo dele, que pode gerar um estímulo ali para ele emagrecer, perder alguns quilos a mais. Mas à medida que se você estiver pensando em competição, à medida que você chega próximo da prova, eu acho que você tem que começar a adotar uma dieta high carb, né? Mas não que você não possa adotar um low carb. Você pode, se o cara gosta, se o cara sente bem fazendo aquilo, por que não, né? Só para até para a galera entender. Quer falar alguma coisa, Renato? Não, eu só falei assim, se a pessoa está adaptada àquilo, né? Exato. Faz sentido. Só pra galera entender, poxa, como assim um cara de ultra endurance, um cara vai correr, sei lá, 100 km, vai correr 24 horas, como assim um cara desse vai fazer low carb, né? E só pra galera entender, a partir do momento que você faz uma estratégia low carb aí, né, principalmente com muito baixo carboidrato, você tende a ter uma adaptação do seu corpo ali, onde ele vai priorizar o consumo de gorduras, ao invés aí do consumo de carboidratos. Então, de forma padrão ali, né, nosso corpo ali foi criado ali pra gente principalmente aí consumir aí de forma primária os carboidratos, né? Mas se você faz uma adaptação com uma dieta muito baixa de carboidratos, ele tende aí a modificar, vamos dizer assim, né, a prioridade ali, tá? E aí vira para gorduras, tá? E aí para um cara que vai fazer um ultra endurance, isso funciona muito bem. Por quê? Na grande maioria das vezes, vamos supor aí essas provas aí de 24 horas. O cara que está adaptado aí ao high carb, né, a consumir muitos carboidratos, esse cara precisa a todo momento reabastecer a energia dele, porque a gente não tem estoques grandes aí de carboidratos dentro do nosso corpo, né? Então o cara fica todo momento ali comendo, pô, um monte de coisa, né? Eu já acompanhei prova, o Guilherme também já acompanhou a prova dessa. Cara, é um dos pontos principais da prova, tá? Porque se o cara não conseguir, se ele não sentir bem em algum momento ali, se ele não comer bem algo que ele tem ali para comer, isso daí é ponto fundamental, porque às vezes o cara vai passar mal, é o cara às vezes que vai tentar comer e não vai conseguir, e isso vai perder a performance dele. Então esse é um ponto, pode ser um problema, tá? Agora, se o cara é adaptado ao low carb, e aí a principal fonte dele é gordura, o cara tem um estoque ali praticamente limitado de gorduras no corpo, né? Até a mesma pessoa com percentual de gordura baixo ali, ela consegue ficar aí algumas semanas sem comer, porque aquele estoque de gordura aí consegue segurar isso. Então esse cara num treino desse, em um ultra endurance aí, esse cara consegue fazer essa prova aí algumas horas de prova sem consumir tantas calorias, tá? Ele não tem a necessidade de ficar toda hora ali repondo caloria. E isso pode ser interessante para ele, né? E por isso que a gente tem alguns atletas desse tipo que fazem esse relato aí, que preferem fazer uma dieta low carb, né? Mas a partir do momento que a prova envolve intensidades altas, né, tipo mountain bike, tipo Tour de France, que você tem que sprintar no final, tem que subir montanha lá fazendo força. A prova é um ultra endurance, de certa forma, porque são 21 etapas, você está pedalando ali etapas de 4, 6 horas todo dia. Só que tem momentos de alta intensidade, então você tem que ter ali uma disposição de glicogênio disponível para você, né? Para você usar nesses momentos de alta intensidade. Então, por isso que eu acho que é importante, em caso de desempenho nessas provas, você adotar essa estratégia de usar uma dieta rica em carboidrato para te atender nesses momentos que você precisa gerar potência, gerar força, mesmo em provas de muito longa duração, né? De ultra endurance. Eu acho que, né, pensando assim, eu vejo de forma geral o high carb é bem mais fácil, assim, né, não precisa de adaptação nenhuma, o cara já está acostumado a fazer. Eu adotaria como estratégia principal mesmo, se eu tivesse um atleta desse, por exemplo. Talvez o de ultra endurance, eu falaria com ele, pô, o que você acha aí da gente testar uma low carb, ver como é que é, né? Eu já vi até alguns relatos aí do nutricionista da galera do Tour de France também, e que eles falam que alguns momentos ali da periodização deles, eles gostam de colocar um momento ali de low carb, até mesmo alguns momentos dos caras saírem para treinar em jejum, que a ideia é do corpo se adaptar a isso também, tá? Se em algum momento, sei lá, faltar alguma coisa na prova ali, ele meio que tá um pouco adaptado também a consumir essa gordura aí de forma mais rápida, né? Que o nosso organismo faz essa adaptação. Mas acho que de forma geral também eu concordo aí que o high carb faria mais sentido para a grande maioria dos atletas, né? Até os quenianos mesmo, eles têm eles têm esse costume de treinar de manhã em jejum, né? Então eles dão um estresse ali, né? De certa forma, low carb, porque eles estão treinando com um baixo nível de glicogênio. Sem estoques. No corpo, exatamente. Mas eles têm uma dieta rica em carboidrato, não sei se é arroz, mas eles têm uma comida lá própria deles, que eles comem todo dia no almoço, na janta lá, e que é rica em carboidrato, né? Mas mesmo assim, eles ainda treinam
primeiro treino deles, geralmente, pela manhã, em jejum, talvez para dar esse estímulo de treinar em jejum, né, com os estoques de glicogênio mais baixos. Ó, vou pegar aqui agora para perguntar o Renatão aí. Renatão é especialista aí em dieta low carb e performance. Trabalhou aí com o maior especialista do mundo no assunto. Eu quero saber qual que é a opinião dele. Isso foi, né? Engraçado que eu fiquei quietinho aqui nesse assunto, né? Quase não falei, mas realmente eu tive uma experiência única aí nessa área, porque eu participei do grupo de pesquisa do Jeff Volek, né? Que é um dos maiores pesquisadores da dieta cetogênica e performance. Cetogênica é aquela dieta que é baixíssimo carboidrato, quase nada, né? Assim, o que eu aprendi com ele nessa época, até lendo os estudos e os livros dele, é que uma das coisas mais importantes, que eu acho que quando a gente fala de dieta cetogênica e performance, e low carb e performance, é que as pessoas não respeitam a adaptação dessa alimentação. Então, por exemplo, o cara começa hoje uma alimentação, o cara vem naquela alimentação comum, de 60% da alimentação dele sendo carboidrato, e aí amanhã ele mudou. E aí ele já quer ver resultados ali expressivos, né? Só que, assim, ele estima que um corpo, para se adaptar ao estímulo de uma alimentação low carb, demora cerca de 20 dias para você estar cetoadaptado, né? Ou seja, produzindo corpos cetônicos, né? Algumas pessoas conseguem mais rápido, outros conseguem mais devagar. Vai depender também do nível de sensibilidade à insulina e quantas vezes ele já passou por esse processo. Vamos supor, uma pessoa que já fez uma alimentação cetogênica várias vezes, ele já se adapta bem mais rápido. E aí, assim, por exemplo, é muito comum do cara começar a fazer uma dieta cetogênica ou uma low carb e começar a fazer os esportes de endurance dele lá, no caso, né? E não sentir uma melhora de performance, talvez sinta até uma piora de performance e achar que a alimentação não serve para nada, que não funciona e que só piora. Só que, na verdade, ele não passou do processo que ele precisa de estar adaptado, né? E outra coisa que eu vejo isso até puxando um pouco já para a prática é que, por exemplo, quando a gente pega o nosso aluno comum que vai praticar esporte de endurance, né, que seja esporte de endurance aqui, a gente considerando até uma pelada de fim de semana, ou então o cara tem uma disposição física a mais, né, quando ele faz uma alimentação mais baixa em carboidrato, o que eu sinto é uma melhoria do bem-estar geral, né, da condição física em geral. Né, isso quem está passando por uma restrição calórica, né? Eu acho que, assim, pelo fato dele estar utilizando a gordura corporal como fonte primária de energia, ele fica mais energético nesse sentido. Quando você faz, eu vejo muito isso na prática, um déficit calórico, né, high carb, vamos dizer assim, a pessoa tem uma deficiência energética maior, ela tem uma indisposição maior. Eu vejo essa diferença, assim, né? Pegando, assim, nosso público geral, o público não atleta, né? Deixar claro. Mas essas são as principais questões que eu vi, assim, estudando lá com ele, cara. Eu acho que isso também acontece porque uma das coisas em volta da dieta low carb é que você deve consumir menos alimentos industrializados, né? Então acaba que você acaba se alimentando melhor por você estar comendo alimentos mais naturais, né? Então eu acho que isso faz uma diferença muito grande. A partir do momento que você tira alimentos totalmente industrializados da sua dieta, você vai sentir uma melhora de bem-estar e tal. Eu acho que isso acontece realmente. Boa, eu acho que só a experiência prática, acho que o Guilherme também, comparado a uma pessoa normal, eu diria que você faz uma low carb, né, Guilherme? Hoje em dia não mais, né? Isso é importantíssimo a gente deixar até claro para quem está ouvindo a gente, o que é, né? Em quantificar isso, né? Mas hoje em dia tu tá mais ou menos quantos % de carboidrato aí, Gui? Cara, eu não sei. Eu como muita batata, eu como muito macarrão, então meu carboidrato tá bem alto. High carb, né? Porque eu tô correndo muito também, tô treinando muito, eu quero manter uma intensidade mais alta. E eu tô treinando para uma prova daqui a um tempo, então também já tá na hora de começar a botar carboidrato e botar intensidade, então por isso. Mas eu já fiz low carb muito tempo atrás, quando eu morava com meus pais, então era fácil ali você comer certas coisas, né? Mas eu lembro, cara, assim, meu relato pessoal é que eu perdi peso muito rápido, eu fiquei magrinho, tava seco. E meus treinos longos rendiam muito bem, cara. Eu conseguia correr 3 horas direto sem precisar comer nada, então eu ia muito bem nos meus treinos, ainda tinha força para continuar correndo no final, chegava forte, assim. Eu lembro que quando eu fazia os treinos longos, na época que eu estava fazendo o meu low carb, eu estava desempenhando muito bem em provas muito longas, assim, em provas não, né, em treinos muito longos, quando eu estava competindo. Mas eu acho que é uma estratégia interessante, assim, eu não faço hoje porque não é uma coisa muito simples para mim, né? Não é muito fácil. Então, mas eu tenho vontade de fazer. Assim, eu acho que é interessante você adotar em certas partes da periodização do treino.
Eu vejo essa vantagem mesmo, principalmente em treinos longos, né? Igual eu saí domingo eu fiz aí 2 horas de treino, nem lembrei que ia ser um treino tão longo assim, eu saí mais na vontade ali. Cara, não comi nada, não levei nada para comer, e assim, zero vontade, tá? Em épocas aí que eu tava bem mais firme aí no high carb, tipo, nossa, 1 hora de treino já tava passando fome ali, né? Parece que você vai morrer já, que tá precisando de energia. Então isso eu vejo como uma vantagem mesmo, pra galera que faz treinos mais longos, né? Eu tô nessa aí. Perguntar uma paradinha. O que vocês acham aí do gelzinho de carboidrato ali, intra-prova? Qual prova? Aquela provinha, longa de 30 minutos. Já vi muito, cara. Já vi muito, galera, antes da prova. Provinha de 20 minutos, 30 minutos, o cara mandar um gelzinho. Da fogueira, né? Corrida da fogueira. Nesse caso não tem depende, não. Nesse caso não tem depende. Esse, não. Pra dar uma energia, Guilherme. Que isso, cara? Não dá. Pra dar aquele pico, né? Não faz pico de insulina antes da prova, né? Pode ser, inclusive, é um problema, né? Pode ser um problema, Exato. né? Que o cara faz um consumo muito alto de carboidratos ali antes da prova, né? E aí, durante a prova, obviamente, ele vai ter ali uma outra via, né? Através do exercício físico ali, para trazer essa insulina para dentro, ele pode ter uma baixa da insulina e isso pode ser um problema, uma baixa da glicose, né? E isso pode ser um problema grande aí, uma hipoglicemia, né? Eu já vi alguns casos acontecerem já, tá? Já vi uns amigos aí maluco correr prova de 5 km e querer tomar um gel antes e passar mal. Não, eu só para deixar claro, eu uso muito gel, tá? Não sou contra o gel, todos os meus treinos longos aí eu uso muito gel, acabei de comprar uma caixa com mais de 30 géis, né? Mas eu acho que para provas até de, sei lá, acho que até meia maratona, dependendo do tempo que você corre, você não precisa. Perfeito. Né? Vamos lá, próximo aqui, o Guilherme comentou aí sobre quenianos, tá? Isso daqui tem tudo a ver com eles. Musculação para atletas de endurance, tá? Por que eu já estou trazendo essa ideia aí, né? Então, será que atletas de endurance aí precisa fazer musculação? Quais são as vantagens e desvantagens? E por que eu falei dos quenianos, né? Porque a gente sabe aí de relatos aí de pessoas que já treinaram ali lado a lado com eles aí, que os caras fazem absolutamente zero treino de musculação, tá? Então a gente tem vários caras aí que são recordistas aí que fazem zero treino de musculação, né? Será que eles estão certos? Será que, apesar de eles serem bons pra caramba, seria mais vantajoso eles fazerem? O que vocês acham aí? Isso aí foi uma pergunta de alguém que tá ouvindo ou tava no roteiro que tava, pô, treino de musculação. Você que colocou, inclusive. Ah, é? Não, beleza. Quem segue os quenianos aí no Instagram e tal, vai ver que eles sempre fazem aula de step, né? Fazem aula de ginástica mesmo. Não é musculação, é ginástica, é step, aquelas dancinhas, aquelas coisas. Então, assim, eles fazem... Né? Você já viu, Renato, isso ou não? Eu nunca vi, não. O recordista mundial mesmo da maratona atualmente, de vez em quando posta uns vídeos lá numa salinha de ginástica fazendo aula de step, e é até engraçado, você fala assim, caraca, o cara desse nível fazendo aula de step. Fala assim, o recordista da maratona, tu já tá pensando naquele cara que treina dentro de laboratório praticamente, exato, né? Fica ali junto com ele, né, cara? Eu acho assim, é isso que eu acho mais interessante dos quenianos, cara, porque o Kipchoge, no caso, né, que é o recordista mundial da maratona, ele tem uma equipe de fisiologistas enorme por trás dele, sabe? Só caras, cientistas top mesmo em relação à fisiologia do exercício, mas tem certas coisas que são da cultura dele ali, cara, que não pode vir um papa e falar assim, você não deve fazer isso, e eles, mas eu vou fazer porque eu gosto, sabe? Então, eles fazem porque gostam, eles acham, se sentem bem e fazem, cara. Se tem embasamento científico ou não, eles estão fazendo e estão felizes, eles acham que aquilo funciona para eles, então não tem porquê, sabe? Mas eu acho que, no geral, atleta de endurance tem que fazer musculação, sim. Eu acho que é uma coisa tanto para que melhora a performance, quanto também te protege para não lesionar, né, em questão de lesão. Então eu acho que tem que fazer sim, eu acho que também isso é uma coisa que todo mundo tinha que fazer, mas eu sei que também não é prática. Eu tô querendo fazer, eu já tô um tempão tentando fazer aqui, mesmo que seja em casa, e eu não consigo, porque não tenho saco para fazer. Eu vejo aí que a musculação, ela tem um impacto aí para esse tipo de atleta, né? Na prevenção de lesões, né? A partir do momento que você tem um fortalecimento ali, o próprio fortalecimento do corpo, que isso vai ser fundamental, e também aí economia de corrida, né? Esse aí é um ponto aí mais... não tão claro, né, na literatura ainda, mas de forma geral, eu hoje, pelo que eu tenho visto na literatura, eu diria que pode melhorar sim a economia de corrida, né? Ou seja, deixar o seu corpo mais eficiente, né? Você gasta menos energia correndo na mesma velocidade ali. Isso seria economia de corrida, né? Então eu vejo como interessante sim. E aí é legal você ver isso porque, poxa,
você pensa assim, pô, porque sempre tem esse pensamento aí que na minha cabeça que é medíocre, né? Mas, pô, o cara lá, então, pô, os melhores corredores do mundo não fazem musculação, então musculação não serve para nada aí para esses corredores. Não, né? A grande questão é que seria mais interessante, ao meu ver, que esses caras estivessem fazendo musculação, mas que, obviamente, a musculação não é a parte mais importante do treino. Isso que é importante deixar claro, né? Mas que provavelmente seria o melhor para eles. Às vezes eles teriam uma performance maior e principalmente aí teriam menos lesões, né? Porque é muito comum a gente ver esses corredores aí de treinadores, pô, o cara chega no alto nível ali, fica no alto nível rapidinho e já quebra, né? A gente tem um relato perfeito aqui, que é do corredor aqui, que é perto da nossa cidade, né? Aqui de Descoberto, que foi simplesmente recordista mundial, Ronaldo da Costa. O cara bateu o recorde mundial e simplesmente sumiu, tá? Infelizmente, né? Ele bateu o recorde mundial e depois despencou ali, nunca mais chegou, né, nada perto ali. Por quê? Porque o cara entrou ali em problemas graves aí de lesões e tal, né? Então, talvez ali você trabalhar alguma coisa de musculação, nem lembro se ele fazia na época, não sei relatos e tal, mas enfim, né? Talvez você tá com um componente de musculação teria sido interessante para prevenção de lesões e outros fatores aí também, né? E a gente tá falando de keniano, né, cara? O keniano não é parâmetro, não tem como a gente ficar comparando nós aqui com os kenianos. Os kenianos são, pô, os caras já... É uma genética diferente, uma cultura diferente, né, cara? Então, tem a carga cultural muito grande deles, que eles correm desde novinho e tal. Mas se você for para qualquer lugar na Europa aí de treinamento de endurance, seja ciclismo ou corrida, os caras fazem musculação. Na maior parte do tempo, os caras fazem musculação. E eu acho que o maior benefício realmente é a questão da economia de corrida mesmo, né? Ou eficiência, no caso do ciclismo, que é o quanto de oxigênio que você consome. A partir do momento que você consegue consumir menos oxigênio para uma mesma velocidade, você se torna mais econômico, então você consegue consumir menos carboidrato e correr mais longe e mais rápido, né? Então, eu acho que a maior vantagem do treino de musculação, treino de força, é a questão da economia realmente. O que aquela coisa, né? Pode falar, Renato. Rapidinho, eu acho que é importante frisar também o tipo de treino de musculação que vai ser feito, né? Que não vai ser nada parecido com a musculação, vamos botar assim, convencional, focada em hipertrofia muscular, né? Vai ser muito mais um trabalho, às vezes, focado mais para resistência muscular, né? Talvez nem chegando até a fadiga muscular em todas as séries, porque o intuito realmente não é aumentar a massa muscular e ficar mais pesado, né? Acho que isso aí seria até uma desvantagem no longo prazo. Mas sem dúvida nenhuma fazer um treino mais focado ali em reabilitação de articulação, fortalecimento de articulação e focado também às vezes, né, nessa parte mais motora do aluno do que muitas vezes localizada, né, do aluno, né? Eu vejo dessa forma, né? Eu diria que estão, assim, né, finalizando, né, que não é o principal, a musculação não é o principal, tá? Então, assim, se seu aluno, poxa, eu tô com pouco tempo para treinar aqui, pô, foca 100% ali no treino ali que é específico dele. Se é ciclismo, se é corrida, é corrida, né? Mas, se você conseguir incluir, com certeza vai ser benéfico para ele, é interessante, né? E você pode adotar estratégias de treino de força específico durante a corrida, durante o ciclismo, né? Na corrida você pode fazer uns treinos de subida, no ciclismo você pode fazer uns treinos com a carga mais alta, às vezes em subida também, então é um treino de força de certa forma, né? Exato, exatamente. Ó, vou puxar mais uma aqui, depois vou vir com 3 polêmicas, vou deixar as 3 polêmicas para o final, hein? Ou mais uma tranquilinha aqui. Só tem polêmica até agora? Essas discussões estão muito amigáveis, a gente está concordando com tudo aqui por enquanto. No final é só porrada aqui, hein? Vamos lá, ó. Tem um tênis específico para ser o melhor, né? Essa aí é uma questão interessante, porque hoje em dia aí a briga dos tênis estão bem grandes aí, tão interessantes, né? O Guilherme está até por dentro. E é legal até deixar claro, o pessoal às vezes pensa, tênis, tipo assim, sei lá, não tem estudo sobre o tema. Não, tem estudo pra caramba, tem estudo sendo publicado aí à torta e direita sobre a utilização dos tênis aí para corrida. Tem muito, quem anda descalço também, né? Tem que acertar. Fala que descalço é melhor do que com tênis. Teve um triatleta recentemente que correu uma prova virtual descalço, cara. Ele queria agilizar ali na transição, ele foi para a esteira descalço, sabe? Mas, enfim. Que isso. Mas mesmo? É engraçado. Mas essa questão também é uma questão que, dependendo do que você fala, o pessoal vai te tacar pedra, né? Mas, assim, atualmente não tem nenhum estudo controlado, 100%, controlando o efeito da expectativa lá que a gente estava conversando no início, né? Que é o assunto do meu doutorado. Nenhum estudo, porque não tem como, simplesmente não tem como você colocar botar um tênis, né? E dizer assim, não deixa isso influenciar aí nada não, né?
Exatamente, isso não tem como você gerar um placebo ali, um tênis que é igualzinho aquele tênis da Nike lá, que é com a placa de carbono, com a espuma nova lá, e falar que não é o tênis, sabe? Ou então o contrário. Mas, assim, para as pessoas entenderem, a Nike lançou, foi, acho que a primeira marca a lançar um tênis com uma tecnologia nova, né, entre aspas, porque essa questão da placa de carbono já tinha sido usada acho que no basquete, alguns tênis tem placa de carbono já e tal, mas eles começaram a colocar essas placas de carbono juntamente com uma espuma, que é uma tecnologia nova também, num tênis que é bem mais alto, assim, você olha até estranho, porque é um tênis bem mais alto em relação aos tênis que a gente está acostumado a ver, e eles começaram a falar que esse tênis melhora a performance em 4%, aí o nome do tênis é até Nike, não sei o que lá, 4%, porque é 4% de melhora. Caraca, então... Já vem com placebo firme, então, né? Exato. Então, esse que é o fato principal, porque tem uma publicidade tão grande, cara, por trás disso. Eles lançaram esse tênis na corrida com o Kipchoge lá, que ele quebrou as 2 horas na maratona, no circuito controlado. E isso já, caraca, dá uma carga enorme em relação ao tênis, que a pessoa já coloca o tênis e já sente que vai correr igual o Kipchoge, vai correr muito mais rápido com esse tênis aqui, sabe? Mas, assim, os estudos que têm sido publicados, assim, os melhores estudos que tentaram controlar um pouco essa questão, mostram que realmente os tênis melhoram a performance por volta de 2%, 3%. Esses tênis com placa de carbono, e tem diversas marcas, né? Não só a Nike. Depois que a Nike lançou, abriu a porteira e aí todos agora estão tentando competir para ver quem tem o melhor tênis, né? Mas a Nike acho que ainda está na frente. Não, e é interessante falar que, tipo assim, é difícil competir porque é tudo patenteado, né? Então, às vezes, você tem que fazer uma curvinha diferente, um negocinho aqui, para tentar falar que, ó, não, o meu aqui é diferente, não é igual a patente deles lá, não, né? Exatamente, você não pode usar a mesma forma. Eu acho que o documento da Nike lá tem mais de 200 páginas de patente, eles patentearam tudo que eles usam, sabe? A espuma, o tipo de placa, a angulação da placa, o formato da placa. Tudo é patenteado, então não é simplesmente você olhar e copiar, você não pode fazer, você tem que descobrir formas novas furos, né? Exatamente, você gerar isso. Aí tem alguns tênis que tem placa de nylon agora, eu até comprei um para ver qual é. E quanto que custa um tênis de... Não. Quanto custa um tênis de placa de carbono? Cara, eu tô por fora do preço aí do Brasil, mas eu acho que deve ser uns 2 mil reais o da Nike. Eu acho que o da Nike deve ser uns 2 mil. Aqui cara. Aqui é 230 libras. Faz a conversão aí. Quase 2 mil reais. Né? Aqui tem mais uns efeitozinhos aí, os impostos acima, pronto, 2 mil. A corrida já tá caminhando para ser igual o ciclismo já daqui a pouco, né? O cara precisa gastar 10 mil reais para começar o esporte, né? E esse é o da Nike, né? Mas aí tem outros, todas as marcas agora lançaram, a Adidas lançou, a Hoka, não sei se todo mundo conhece a Hoka, não é uma marca tão popular quanto a Nike e tal, mas a ASICS lançou, a Mizuno acho que tem. Todos lançaram assim uma versão para competir com a da Nike. Tem alguns mais baratos, o da Hoka, por exemplo, acho que é um dos mais baratos, mas é realmente um tênis muito bom, cara. Eu usei o tênis. Eu sei que tem um efeito placebo ali que eu tô, caraca, esse tênis tem placa de carbono, vai me fazer correr mais rápido. E quem não conhece a Hoka aí, quem às vezes já até viu aí nas ruas, é aquele que é famoso porque todos os tênis da Hoka são muito altos, né? Então aquela plataforma altaça mesmo, é até estranho, né? Esteticamente eu diria que todos os tênis deles são feios pra caramba. Mas fala pra gente como é que foi sua prática aí, que você já me contou aí, que é interessante. Cara, pô, então, eu comprei esse tênis da Hoka ano passado, e é um tênis realmente com um destaque, né, muito grande, muito alto, e aí acaba que quando você coloca um destaque muito grande, você aumenta o peso, consequentemente o peso do tênis aumenta. E tem estudos mostrando que se você aumenta o peso do tênis não lembro o valor exatamente, mas a cada, sei lá, 50 gramas, 20 gramas, você tem 1% de piora na sua economia de corrida. Porque você está correndo um tênis mais pesado ali. Mas aí eu comprei esse tênis, né, para experimentar. E, cara, eu senti uma diferença muito grande, principalmente em treinos longos. Agora que eu estou usando outro, porque o tênis da Hoka, por ser muito leve, eles usam um material por cima muito fino, e aí não tem uma durabilidade tão grande, então meu tênis em 2 meses já rasgou. Eu estava correndo bastante, assim, claro, estava fazendo treinos de 50 km, 40 km com tênis. Então, assim,
Mas eu estava usando uma vez por semana, ou 2 no máximo, não estava colocando em trilha, não tava tendo os cuidados básicos ali com o tênis, sabe? E aí ele rasgou e eu fiquei, pô, mas se eu tiver um tênis desse que vai me fazer correr mais rápido, mas dura 2 meses, não vale a pena. Exato. Aí eu mandei o tênis de volta lá, tô vendo o que acontece, se eles me mandam outro, se foi algum defeito e tal. Mas, cara, agora que eu tô usando um outro tênis, né, durante meus treinos longos, o meu relato é que o tênis te poupa muito a perna, cara. A perna, você não sente a perna fadigada no final de um treino longo, por exemplo. É claro que você sente o desgaste natural, você tá correndo ali 3 horas, 4 horas de exercício. Mas, cara, eu tô sentindo uma diferença muito grande, principalmente no final do meu treino, que minhas pernas no final agora, que eu não tô usando mais esse tênis de placa de carbono, as pernas estão sofrendo muito, sabe? Mas aí eu não sei se é porque minha carga, pode ser porque minha carga de treino no geral aumentou um pouco também, sabe? Então tem várias questões por trás que não dá pra gente saber exatamente o que faz. Tem que fazer ensaio clínico aí. Então, exatamente. E o que eu ia falar é que tem um artigo, não é nem um artigo científico, né, mas é uma análise muito interessante que o New York Times fez só com dados de Strava, e eles pegaram todo mundo que coloca um tênis lá que eles usam. E eles identificaram que todo mundo que corre com tênis da Nike lá tem uma diminuição do tempo da maratona de por volta de 3%, sabe, em relação à melhor performance deles. Mas aí a gente pensa, se o efeito placebo, né, tem algumas meta-análises mostrando que o efeito placebo, só o efeito placebo, sem nada, te melhora a performance em 2%, sabe? É muito próximo do que estão desses 2% de aumento na performance que está sendo relatado. Então, será que é um efeito placebo? Será que realmente é o tênis? Então, não dá para saber muito bem, sabe? Então até, assim, de forma geral, né, eu vejo, só para galera que tá ouvindo a gente aqui, cara, tipo assim, você tá começando a correr agora, tem um aluno aí que, cara, não é atleta de alto nível, esquece. Escolhe o tênis ali que ele achar melhor para ele. Tem tênis aí de R$200 aí que vai ser super interessante para ele. Eu mesmo, quando eu comecei a correr, eu gostava de comprar uns tênis aí mais caros. Hoje em dia eu compro ali tênis mais tranquilo. Eu prefiro comprar, às vezes, 2, 3 tênis mais baratos ali e ficar revezando eles do que comprar só um top, né? Exato. Então, assim, não tem muito nisso, né? E outra questão que eu gostaria de falar que eu acho que é legal, assim, que, pô, quando eu comecei a correr, acho que foi mais ou menos na mesma época que o Guilherme, já vai fazer 10 anos aí, né? 2011, foi quando a gente entrou na faculdade ali, né? Eu comecei a primeira meia maratona que eu fiz foi junto com vocês dois. Exatamente, Renato. Foi o breve momento que o Renato fazia Honduras. Foi o breve, não, foi o auge. Aí depois eu saí pra ladeira abaixo. Primeira e última vez que o Renato correu na vida dele, né? Exato. Foi a primeira e última meia maratona que eu fiz, né? Mas é legal analisar que, cara, naquela época simplesmente era ASICS e Mizuno. Eu lembro disso muito forte, assim, sabe? O ASICS e Mizuno liderava mais forte aí no mercado de corrida. E hoje, assim, tem uma disputa muito maior, tem grandes marcas aí disputando, e eu vejo a Nike aí bem na frente, tá? Eu acho que mesmo essa disputa gigante aí, a Nike tem ganhado bem, sabe? Então, assim, pelo menos no quesito marketing, eles estão super bem, né? E aí vale saber se esse tênis é realmente melhor, tá? Mas se fosse para dar um chute aqui, eu chutaria que ele é um pouco melhor, sim. Mas eu acho que a polêmica que a gente pode discutir aqui é sobre se esses tênis devem ser liberados em competição ou não, se eles realmente aumentam a performance. Porque a gente pensa, ciclismo tem regras de peso de bike, tamanho da roda, até a altura da meia no ciclismo tem regra. Patins de velocidade, você tem certas lâminas que você pode usar. Natação, tem aquele esquema lá da roupa que foi proibida. Lançamento de dardo, né? Teve uma época que eles estavam lançando dardo tão longe que o dardo estava atravessando mais de 100 metros. Aí também limitaram o material que podem fazer o dardo. Então, assim, todos os esportes têm certas regras em relação ao equipamento. Por que a corrida não tem nada? Tudo liberado, sabe? Eles agora limitaram, né? Não pode usar o stack, não pode ser maior que 40 milímetros. Mas isso foi basicamente para permitir os tênis da Nike a serem usados em competição, sabe? Tem algumas regras, mas é tudo muito por trás dos panos, sabe? É tudo muito discutido, tem uma polêmica muito grande, porque acho que a Nike está 100% envolvida aí com essas questões de regra. Porque muito dinheiro envolvido nessa história toda também, né? Muito lobby, né? Outra coisa, aquele cara das Paralimpíadas que ele usava as próteses. E muita gente falou que as próteses que faziam ele correr naquela velocidade, né? E aí, será que a gente vai chegar num nível, né, que o tênis vai fazer isso pelo atleta, né? Pois eu acho que isso aí vai dar muita discussão ainda, porque até então nunca tinha tido algo parecido, né, na corrida de lançarem um tênis que
estão mostrando aí que melhora a performance tão grande assim, né? Então acaba que chegou num ponto que alguns atletas abandonaram patrocinadores para poder usar o tênis da Nike. Às vezes um atleta tem um atleta da Adidas, o cara comprou um tênis da Nike, pintou o tênis inteiro de preto para correr com o tênis da Nike numa maratona, sabe? Então, olha o nível está chegando nisso, as pessoas estão abandonando patrocinadores, estão burlando regras de patrocínio para usar o tênis da Nike, sabe? Então, pô, olha a bagunça que isso aí criou, né? Se existe uma diferença grande mesmo, talvez seria interessante a galera olhar isso daí, né? Pô, às vezes dá uma segurada, né? Ver como é que pode ser. É muito difícil também, né? A gente sempre... eu sempre fico me imaginando no lugar desses caras aqui que eu iria fazer, sabe? Eu acho que é muito difícil de analisar também, né? E com certeza, absoluta aí, tem uma graninha aí por fora, né? E isso afeta a competição inteira, né? Imagina eu e você vamos competir, você correndo contra mim, eu tô usando o tênis da Nike, você tá com o tênis lá da Mizuno, sem placa de carbono, lá um tênis mais antigo. Só de estar ali na linha de largada, você já vai achar, esse cara vai correr mais que eu, porque ele tá com o tênis da Nike. E você já vai largar ele, sabe? Você não vai querer competir mais, porque ele tá com um equipamento muito melhor que você, e você sabe disso. Tem todo um efeito psicológico também, né? Tem, com certeza. Isso afeta a competição como um todo, né? Então, é complicado. Boa, vou puxar uma outra polêmica aí. O Renato tem até um post sobre esse daqui. O Renato, nem sei se ele sabe, hein? Mas eu botei até aqui, eu vou falar exatamente o nome que eu botei aqui. Recovery é o poder. Eita! Que é o quê, né? Eu acho que, cara, cada vez mais tem ficado forte aí essa indústria do recovery, né? O que seria? Seria aí o pós-treino, né? É você botar ali a botinha pneumática, é você fazer a crioterapia, é você fazer qualquer trabalho de relaxamento do pós-treino, né? Às vezes até mesmo com o uso de anti-inflamatórios aí. Isso tem ficado cada vez mais famoso, tá? Então, pô, você vê atletinha aí, o cara treina 2 vezes por semana ali, sai do treino e bota o pé na botinha pneumática, né? Então, assim, aí a discussão será que vale a pena? Será que é tão interessante assim? Será que pode atrapalhar o treino? Todo mundo precisa de fazer um recovery desse aí, né? Qual que é a opinião de vocês aí? O Renato que tem um post que vai começar falando então sobre isso. Fala aí. O post que o Vitor está mencionando aí foi um que mostrou assim que das diversas estratégias de recuperação e alivio de dor muscular tardia, né? Bem voltado para musculação, né? As melhores era, por exemplo, massagem no local e alongamento, né? Então, tipo assim, são coisas bem simples de se fazer e isso melhorava na recuperação nesse sentido da dor, né? E de deixar a musculatura mais relaxada e tal. Em termos de melhorar a performance, né, acelerar a recuperação para melhorar a performance, nenhuma dessas estratégias se demonstrou como validada, né? Então, acho que assim... Não melhorou a performance. Em termos assim, de acelerar para melhorar a performance do cara, nesse estudo não foi avaliado, né? Era uma meta-análise que não foi avaliado. Então, assim, não chegou nessa discussão. Mas uma das questões que foi debatida no estudo é que, assim, muitas das estratégias que são utilizadas para recuperação pode atrapalhar a adaptação do treino, né? Que por exemplo, no caso da imersão na água fria, crioterapia, talvez você não queira utilizar esses métodos porque isso pode te prejudicar no final das contas, né? Você está meio que, assim, evitando a adaptação, aquela inflamação que vai ocorrer, ela é necessária para te gerar adaptação, né? E melhorar a tua performance no longo prazo, né? Basicamente isso que o estudo falou, né? Exatamente. Eu acho que a ideia do treino é você gerar estresse, né? Você gerar uma fadiga ali no seu corpo para quando você recuperar, você melhorar a sua performance. A partir do momento que você pega um atalho nessa recuperação, né? Você pode ter um fator ali que está disputando com as adaptações ao treino. Então, eu acho que dependendo, se você usa muito essas estratégias de recuperação todo dia, após todo treino, né? Você gerou um estímulo ali forte, você quer recuperar. Eu acho que a partir do momento que você pega um atalho para recuperar mais rápido, você está limitando um pouco, né, a forma como o seu corpo vai adaptar ao estresse, à carga, né? Acho que era isso, que eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou lembrando. Você pode falar, Xuxa. Até assim, por que a gente imagina isso, né? Porque aí você já vai num patamar mais alto, né? Que é o quê? O uso de anti-inflamatórios, né? Pô, então o anti-inflamatório é com certeza aí a melhor opção para você diminuir essa dor tardia aí. Então, poxa, fiz um treinão pesado lá, mandei um anti-inflamatório,
excelente. Você pode fazer até esse teste com você mesmo, você pode ver que depois de tomar um anti-inflamatório, você vai se sentir super bem, né? Porém, já tem vários estudos aí mostrando que a utilização do anti-inflamatório, ele vai atrapalhar aí a adaptação desse treino, tá? Seja aí para performance do que a gente está falando aqui de endurance, mas também de hipertrofia, tá? A gente tem estudos também mostrando isso. E eu já vi isso na prática, tá? Tem uma aluna minha aí que eu estava treinando ela para maratona e, poxa, já era a segunda maratona que ela estava fazendo comigo e, cara, ela treinava, fazia os longos e não melhorava a performance nos longos, eu não conseguia puxar mais com ela ali. Eu falei, cara, o que está acontecendo aí e tal? Ela, não estou fazendo nada diferente. Eu perguntava para ela sempre, não conseguia entender. Aí ela, não, uma coisa que eu tô fazendo diferença que eu esqueci de te falar é que eu tô tomando anti-inflamatório depois de todo longão. Eu falei, puta merda, cara, é exatamente isso, né? Porque, basicamente, esse anti-inflamatório, ele vai te atrapalhar a essa recuperação, né? Aquela adaptação que o seu corpo vai ter. Então, poxa, seu corpo faz um treino ali, ele se adapta àquilo dali para conseguir fazer um treino ainda mais forte depois, né? De forma geral, esse é o princípio aí da adaptabilidade, né? E a partir do momento que você usa um anti-inflamatório para isso, você acaba perdendo aí essa adaptação, né? E aí, o que a gente imagina, né? Essas outras intervenções aí, a batinha pneumática, a própria massagem e tal, seria exatamente o que o anti-inflamatório faz, mas num nível mais baixo, né? Tanto que ele não tem o mesmo poder do anti-inflamatório em diminuir essas dores aí também. E aí a grande questão é, será que ele também pode atrapalhar, né? Então, eu vejo assim, né, já trazendo a minha opinião, eu acho que tem que ter um meio termo, tá? Então, pô, o cara ali que treina pra caramba mesmo, tá com treino firme ali, de vez em quando, o cara tá com um pouquinho mais de dor, o cara quer fazer uma recuperação mais forte aí, eu acho que pode ser legal, tá? Você utilizar algum desses formatos aí. Mas o cara, depois de todo o treino, fazer massagenzinha, depois de todo o treino, botinha pneumática, eu não vejo como uma estratégia interessante, não. Eu não utilizaria isso com um atleta meu. Eu concordo. E não só anti-inflamatório, né? Até o uso indiscriminado de antioxidantes, né? Qualquer coisa que pode acelerar um pouco a sua recuperação ali pode limitar um pouco as suas adaptações ao treino. Eu acho que realmente tem que ter um meio termo. E também, se a gente pensar em caso de atletas, por exemplo, do Tour de France, que eles têm que competir em alto nível todo dia, eles não estão pensando em adaptação ao treino, né? Eles têm que usar a estratégia de recuperação, porque eles precisam performar bem no dia seguinte, no dia seguinte. Então, assim, eles têm que estar melhorando, eles têm que estar 100% recuperados no dia seguinte para eles poderem desempenhar o máximo que eles podem. E outra situação que eu acho que as pessoas podem usar também, assim, claro que não indiscriminadamente, né, todo dia, às vezes um aluno que está começando também, você quer começar a dar um estímulo mais forte, ele não está acostumado com aquele estímulo mais forte, mas você quer gerar uma adesão ao treino, você pode usar para tornar o treino menos estressante, menos, né, mais prazeroso um pouco. Porque vai ser um treino de alta intensidade, mas você pode acelerar um pouco a recuperação dele ali para você gerar uma adesão ao treino melhor, né? Então, eu acho que isso pode ser usado em certas horas, mas com cuidado e sem usar todo dia, toda hora, sem acompanhamento nenhum. Tem gente que compra aquelas arminhas de massagem, né? E fica fazendo por conta própria e isso. Você tem aí, não tem? Eu não tenho nada dessas coisas. Isso é complicado de ficar usando sem acompanhamento, sem saber porquê, só por usar, né? Tem pessoas que usam porque se sente bem, e se isso não tá te atrapalhando a treinar, não tá, né, no caso da sua aluna que você falou, não tá entrando em interferência ali com as adaptações ao treino, talvez pode usar, né? Eu mesmo faço alguns alongamentos aqui e tal, mas só para me sentir bem, para dar soltada, às vezes quando eu estou mais travado. Mas eu acho que assim, 5 minutos de alongamento depois de um treino de alta intensidade e tal, não vai me fazer mal, sabe? Então, com certeza. Eu acho que até um ponto interessante é isso, né? Que o Guilherme falou muito bem essa parte aí, porque às vezes vai ser mais interessante tu tentar acelerar a recuperação em alguns casos ali, para que o aluno continue treinando naquela semana, do que você não deixar de treinar mais porque ele treinou excessivamente num dia e aí você, o resto da semana, ele não aguenta mais, ele por conta de dor tardia, né? O excesso de treino ali. Eu vejo até... puxando mais uma vez aqui para o lado da musculação, eu vejo muito isso. Não é interessante, às vezes, todo treino o aluno sentir dor muscular tardia, porque isso vai começar a afetar os treinos seguintes, né? Estou sentindo dor desde segunda-feira do treino de perna que eu fiz. Aí, beleza, você vai treinar de novo, aí você não vai conseguir fazer da mesma forma, né? E um outro adendo interessante do estudo lá que o Vitor falou que tem no meu post, que eu não citei aqui, é que assim, eles compararam diversos métodos, né? E por incrível que pareça, os mais efetivos para melhorar a dor muscular tardia são os mais simples, né? E muita gente acha que não, que precisa ter ali o método de banheira de gelo, de imersão em água fria e
de botinha, de não sei o quê, mas só o fato de fazer a massagem foi o mais efetivo de todos, foi mais efetivo do que você entrar numa banheira de gelo, por exemplo. Então, assim, faz muito mais sentido você se apegar a essas estratégias simples e baseadas em evidência do que, às vezes, você investir dinheiro em estratégias caríssimas e tudo mais, né? Exatamente, eu acho que essas estratégias, principalmente botinha pneumática, essas coisas que são mais complexas, são muito caras, e para atleta de recreacional, para quem nem é atleta, né, para aluno, para pessoas normais assim, que treinam igual a gente, não tem sentido. Se você tem dinheiro para isso, se você tem um patrocínio, beleza, usa lá de vez em quando, mas se você tem que mostrar lá o seu patrocinador no Instagram, alguma coisa, beleza, usa, mas eu acho que não é uma coisa que deve ficar se usando. Eu mesmo não uso nada dessas. Eu usei uma vez um anti-inflamatório aqui, porque eu corri um dia que estava horroroso, muito vento, muito barro, estava péssimo, aí eu cheguei em casa todo quebrado, e foi um treino que era para ser leve, e eu tinha que fazer um treino longo no dia seguinte, aí eu falei, cara, vou tomar um anti-inflamatório aqui, porque eu preciso fazer esse treino amanhã bem, sabe? O longão era o mais importante da semana, então eu preciso fazer esse longão bem. E aí eu tomei para fazer bem o treino no dia seguinte, mas, sabe, não é uma coisa que eu nunca uso. Usei uma vez em, sei lá, 4, 5 meses que eu tô treinando mais pesado, assim, foi a única coisa que eu utilizei, assim, de mais complexo. E deixa eu levar uma questão aqui, então. Tá, manda ver. Se liga nessa situação aqui. Não sei se eu posso sair falando os nomes dos atletas aqui, né? Acho que tranquilo. Mas a seleção de triatlon, seleção brasileira de triatlon, tá treinando no México numa altitude lá de 2.500 metros, assim, eu acho. É uma altitude moderada também, não é uma altitude muito, muito alta. E vira e mexe, eles postam lá botinha pneumática, acupuntura, quase todo dia, massagem, pós-treino e tal. Eu entendo que triatlon você tem que treinar realmente todo dia, você tem que desempenhar bem ali em 3 modalidades, então você tem que estar treinando forte nos 3, então justifica de certa forma. Mas o que eu não entendo é se os caras estão em altitude, se a ideia é gerar um estresse por causa da altitude, por que eles estão tentando acelerar a recuperação? A ideia não é, eles sabem que eles não vão desempenhar bem porque eles estão em altitude, sabe? Independente se eles recuperem, usem alguma estratégia ou não, eles estão em altitude, eles a performance vai diminuir. Exato. Então, qual que é o sentido de ficar usando isso, sabe, para acelerar a recuperação, se eles vão desempenhar mal de qualquer jeito? Não tem como. A ideia é exatamente que eles desempenhem mal naquele momento ali, para eles conseguirem se adaptar naquilo e depois gerar adaptação, bem, né? Exatamente. A partir do momento que você corta ali, né, pega um atalho, será que estão limitando as adaptações do treino em altitude? Tem uma coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração, até que já foi foco da nossa discussão aqui, que às vezes é o efeito placebo dessa recuperação também, né? Exato. E tipo assim, o cara entrou na banheira de gelo ali, aí ele falou assim, cara, agora eu tô 100% para fazer o meu próximo treino. Né? E às vezes não foi nem fisiológico o benefício que ele teve ali, né? Foi mental mesmo, de ele não se sentir tão fadigado, né? E isso possa melhorar de certa forma. Que eu acho que é o que acontece na maioria das pessoas normais, assim, né? De pessoas não atletas, né? De, eu tô fazendo esse método aqui tecnológico e isso tá me ajudando e dá aquela sensação de bem-estar, de que vai acelerar a recuperação, e às vezes não é nem por conta de algo fisiológico ali que está acontecendo. Né? Tem um estudo exatamente sobre isso, que comparou o efeito da crioterapia com o placebo, e o efeito na recuperação foi igual tanto para o placebo quanto para a crioterapia. Então, para ver, né? Total, cara. Puramente placebo. Vou puxar aqui agora o maior mito de todos, tá? Então a gente deixou aqui para um momento de 1 hora aqui o maior mito de todos, tá? Uau! Eu vou falar aqui até pertinho do microfone. Muito volume de treino é ruim. Quem falou isso daí, quem acha alguma coisa relacionada a isso daí nesse momento no podcast aí, pode vazar, pode rasgar o crefe aí, que tá falando a maior baboseira da face da Terra, tá? Time efficiency. Não, aqui time efficiency no Ceresp. Mas... Eu queria ouvir a opinião da galera que tá ouvindo aí. Quem que acha que volume é prejudicial ao treino? Não é bom, né? Eu vou até pedir aí pra galera que tá aí, ver lá o podcast de número 10 que a gente fez ali com o Arthur Henrique Boss, que ele é treinador aí de ciclismo, onde ele fala que basicamente várias vezes já aconteceu com ele pegar um atleta de outro treinador e a única coisa que ele fez foi aumentar o volume de treino, porque os caras treinam com volume baixo, os outros treinadores acham que o volume baixo é melhor, e isso faz o cara melhorar ali muito, absurdamente, muito aí mesmo, tá?
O que eu posso falar aqui? Minha prática. Cara, volume de treino com certeza é a principal variável. Intensidade é importante, mas volume de treino é a principal variável. E em termos aí de estudos também, volume de treino é a principal variável, tá? Então, assim, hoje eu não vejo discussão sobre o assunto, tá? A gente pode ver que outras variáveis são importantes também, mas o volume de treino é a mais importante delas. O que você acha aí, Guilherme? Eu sou suspeito para falar, porque eu tô correndo mais de 12 horas por semana, né? Então, corri 140 semana passada, então não posso falar que o volume de treino é prejudicial, né? Mas, cara, isso aqui na Inglaterra foi uma coisa que eu achei muito diferente, o quanto que as pessoas têm medo de volume, cara. Aí no Brasil também, né? Mas aqui, cara, eu tenho frequentado 2 grupos de corrida aqui que os caras têm um medo, cara, de volume de treino. Até eu faço parte de um grupo de ultramaratonistas também, cara. Pessoas treinando para ultramaratona com medo de volume. E falam assim, como assim, gente? Você tá correndo uma prova que vai durar, sei lá, 15 horas, 20 horas. Você tem que fazer volume, cara. Senão, tanto em questão de performance como em questão de lesão. É muito mais perigoso você ir para uma prova com volume baixo de treino do que você ir para uma prova com volume alto. Aquele volume alto vai te proteger, vai te fazer recuperar mais rápido, vai te fazer desempenhar melhor, vai te fazer aproveitar a prova melhor, porque a partir do momento que você começa a sofrer na prova, você já quer abandonar, você já perde a graça, e aquilo é um estresse tão grande que depois que você acaba aquela prova, você não vai mais querer correr de novo. Não aguento mais, isso é muito difícil para mim. Mas é simplesmente porque você não treinou o que você deveria, né? E eu acho que o problema não é o volume em si, né? A forma que as pessoas chegam num volume alto. Todo mundo quer começar a treinar hoje e começar a correr 100 km por semana que vem, sabe? Então, assim, é muito complicado. Isso, se você for devagarzinho, cara, distribuir a carga direitinho, não tem problema. A melhor coisa que você vai fazer na sua vida é você correr, treinar com alto volume. Antes de pensar em intensidade, a primeira coisa também que eu penso é volume, só treino contínuo, não coloco nada de treino de intensidade praticamente no início de uma temporada, porque o principal ali é o volume, cara. A baixa intensidade, volume. Eu mesmo com meus treinos, eu tô correndo 140 agora, mas eu comecei treinando em janeiro do ano passado, 3 vezes por semana, 30 minutinhos, sabe? Então, assim, e você vai aumentando devagarzinho, na semana, 35 todo dia, 40 todo dia, aí depois 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. E eu também já tinha experiência, né? Então, para mim foi mais fácil eu chegar num volume alto de treino. Não cheguei também em um ano nisso tudo, tem muito tempo que eu corro. Mas eu acho que o principal realmente é o volume, cara. Eu acho que você só deve começar a pensar em intensidade, em treinar em alta intensidade, correr rápido, depois que você está treinando com volume alto. Assim. Isso é uma coisa que eu estou tentando trabalhar. Eu estou até treinando um menino aqui agora também, que está sendo uma coisa difícil, cara, porque os pais não querem que ele treine em volume alto, aí eu tenho que ficar passando só treino de alta intensidade, mas não era isso, sabe? Não é isso que vai te fazer ele melhorar, mas é difícil, você tem que manejar essas situações todas. Eu acho que você citou aí o grande problema, né? Que é o aumento do volume. Esse sim é um problema, né? A galera quer aumentar o volume muito rapidamente, né? Eu até falei com o Renato esses dias, eu falei, pô, Renato, tô vendo um amigo seu lá treinando, pô, esse cara vai ter lesão, então eu tô vendo que ele tá aumentando o volume ali rapidinho. Aí o Renato na hora me respondeu, ele já teve lesão. O cara tá com problema de lesão grave aí já. Ou seja, né? Tipo assim, pô, a gente que já treina a galera aí há muito tempo, sabe isso já, né? Que o aumento rápido dos volumes de treino aí vai dar lesão, não tem problema. Vai dar lesão, sim, é certo, né? Eu lembro até de uma amiga treinando também, que ela chegou para mim, ela falou, pô, Vitor, aumentei pra caramba meu volume de treino aqui, melhorei muito performance, o que você acha e tal? Eu falei, cara, assim, excelente, tá ligado? Você vai continuar melhorando performance, mas você tem um grande risco de lesão, porque ela aumentou rapidamente esse volume de treino aí. Então, essa é a grande questão. Eu tenho até o relato do meu irmão também, aumentou o volume de treino muito rápido, teve problema de lesão aí no joelho, teve até que fazer cirurgia e tal. Então, o grande problema do volume de treino é você ter um aumento rápido desse volume de treino. Mas, se você faz o volume de treino aumentando da forma correta, ele com certeza vai ser o melhor aí para trazer adaptações, né? A grande questão que a gente tem que chegar aqui é o seguinte, nem todo mundo precisa fazer um volume alto de treino para conseguir completar uma prova, para conseguir fazer uma prova aí até bem, tá? Então, poxa, uma maratona, quero fazer uma maratona. Cara, se você correr 30, 40 quilômetros por semana, você vai conseguir completar essa maratona. Você vai fazer essa maratona aí razoavelmente bem, tá? Pô, Vitor, mas eu quero fazer a melhor maratona de todas minha aqui. Cara, tu vai ter que fazer mais volume, tu vai fazer 80, 90, 100, se conseguir até 150 quilômetros aí tranquilo, tá? Lembrando aí que os caras mesmo, né, atletas aí de alto nível, chegam a fazer mais de 200 quilômetros por semana aí para maratona, tá? E só um último adendo aqui também, né, a galera fala muito aí, a galera de atleta de alto nível de
em relação a polimento, né? Então, chegando perto ali da maratona, você tem que fazer uma semana de polimento, diminuir volume. Cara, e o que a gente vê aí que a galera, por exemplo, os quenianos, né? Os caras não fazem polimento, meu amigo. É uma semana antes da maratona ali, os caras estão correndo aí mais de 100 km tranquilo, descendo o cacete aí, tá? Então, assim, eu sou até um pouco cético em relação aí a polimento, tá? Então, hoje eu nem vejo isso com tanto bons olhos assim, não, tá? Mas, basicamente, a ideia aqui fazer volume de treino, então, é a principal variável, tá? Para você conseguir melhorar a performance. O grande problema é aumentar esse volume de treino aí de forma muito rápida. Então, você tentar acelerar esse aumento de volume de treino, isso é um problema. E que você consegue, sim, performar fazendo volumes menores, tá? Mas não é a melhor opção, tá? Então, acho que a grande questão é essa. Você vai ficar impressionado o quanto você pode melhorar só treinando em baixa intensidade, mas com volume alto, né? Desde que você respeite todas essas regras que a gente falou, né? Fazer semaninhas de recuperação também é importante, né? Você não vai ficar fazendo 2 meses direto de 200 km por semana, né? Vai ter algumas semanas ali de recuperação, então tudo isso tem que ser incluído também no planejamento. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que é importante, né, pegando assim, pontos de vista de várias pessoas que podem estar assistindo a gente agora, é que a gente está falando aqui de otimizar a performance, né, de tipo assim, ter a melhor performance possível. E aí sim, a gente vai ter que trabalhar em alto volume, mas isso não descarta, como o Vitor falou, né, que o baixo volume vai ser inútil, né? Isso, porque, infelizmente, quando a gente fala com o personal trainer aqui, o estudante de educação física, ele sempre acha isso. Pô, eles falaram que o alto volume é a melhor estratégia para performance, então significa que o baixo volume eu estou perdendo tempo, né? Não. Mas, exatamente. Às vezes o cara, só pode treinar em baixo volume. Foi o caso do aluno que o Gui falou que tá trabalhando com ele agora. Pô, ele só pode fazer baixo volume. Já está tendo algum resultado, pelo menos. Mas se tu falar assim, eu quero ser o campeão, aí talvez você vai ter que aumentar o volume. Assim, aplica-se a mesma coisa para musculação. O aluno fala assim, eu tenho pouco tempo para treinar, tenho que fazer musculação rápido, beleza, vamos fazer, vai dar certo, vai ter ótimos resultados. Não, mas eu quero o máximo de hipertrofia muscular que eu sou capaz de ter. Aí você vai ter que fazer um treino um pouco mais longo, não vai ter jeito, mais sessões na semana. Eu acho que se aplica da mesma forma do que vocês estão falando para a parte de endurance, né? A gente está falando muito de desempenho aqui, né? Mas tem que levar em consideração se a gente está treinando um aluno que não tem tempo, por exemplo, como é que você vai fazer um treino de alto volume? Não tem como, né? O cara simplesmente não tem tempo. Ou simplesmente não quer fazer alto volume, né? Então você vai ter que fazer um treino de baixa intensidade. Mas a partir do momento que ele quer competir, que se realmente quiser competir, brigar ali por vitória ou por quebrar o próprio recorde até mesmo, você tem que começar a pensar realmente no volume mais alto, porque você não consegue sustentar uma intensidade alta também a vida inteira, né? Em baixo volume, intensidade alta a vida inteira. Então, vai chegar um momento que você vai estagnar ali nas suas adaptações ao treino também. Boa. Porque a desculpa vem muito daquela ideia de tipo, a maioria das pessoas não tem tempo suficiente para treinar e tal, cara, mas é exatamente isso, a maioria das pessoas não vai ser campeã de prova nenhuma, vai ter melhor de massa muscular de todos, enfim. Manda ver aí, Vitor. O nosso colega aqui, Miguel, mandou aí, fala, Gui, tranquilo, você evoluiu uns 10% de volume por semana em média, né, que é a famosa regra dos 10% aí, que seria uma regra básica, né, para você conseguir aumentar esse volume, ter performance e ao mesmo tempo ali ter o menor risco de lesão possível, né? O que você acha aí, Gui? Legal ver o Miguel, ele tá correndo também, né, com o Gal, treinando com o Gal. O Gal é treinador de ultra endurance, então daqui a pouco o Miguel tem que fazer umas provas de 24 horas aí também. Só isso, só 24 horas. Eu estava conversando com ele ontem aqui sobre isso aí, essa experiência dele de corrida, que ele hoje em dia está bem focado nisso aí, melhorando os tempos dele lá, tá gostando muito de vivenciar a modalidade aí. Eu vi um treino que ele fez esses dias, correu bem, correu rápido. Mas, cara, essa regra dos 10% aí é bem polêmica também, né? A gente não incluiu aqui, mas foi legal o Miguel ter levantado, porque também é bem polêmica, porque isso está caindo um pouco, não caindo por terra, né? Mas as pessoas estão tendo mais consciência em relação a esses 10%. Depende do seu nível que você está agora, do nível se você está voltando de lesão ou não, quanto que você tem de experiência. Então, assim, no meu caso, agora ele perguntou o quanto que eu aumentei. No início do meu treino, eu estava aumentando mais de 10%, 20%, 30%, porque eu estava com volume baixo, de 50 km, 60 km por semana. Então, assim, eu podia aumentar. Volume baixo, pô, quase nada. Tipo assim, o Renato aqui, se eu pegar aqui o que eu ando contando em casa, deve dar uns 5 km por semana, tá ligado? Não, eu cheguei a 90 muito rápido, assim, sacou? Aumentando muito rápido, porque eu já tenho experiência, não estou começando hoje a treinar, sabe? A gente já corre tem 10 anos. Então, assim, você pode começar com volume, aumentar 10%, desde que você já tenha uma experiência.
Aí, a partir que eu cheguei no 90, assim, eu treinei uma vez na minha vida só acima de 100 km por semana. É uma época, né? Não foi uma vez. Uma época na minha vida que eu treinei acima de 100 km por semana. Então, assim, quando eu cheguei nos 90, foi um marco ali para mim que eu falei, pronto, agora eu tô onde eu quero. Aí eu fui com calma. Aí eu comecei a aumentar até menos de 10%. Fui fazendo menos de 10 km por semana de aumento, intercalando com 3 semanas de incremento de volume por de 60% do volume, mais ou menos. Então, uma semana de recuperação, baixa intensidade, uns treininhos de bike. Mas eu tô aumentando muito devagar, cara. Menos de 10% no meu volume total de treino por semana. Então, acho que isso é importante. Assim, cara, tem que deixar claro, né? Isso é uma regra geral, né? Tipo assim, nossa, 10% para todo mundo. É uma regra geral. Então, pô, o Guilherme que é um exemplo bom, porque, pô, é um cara que já tinha um volume de treino aí já anterior, já bem grande, então ele pode ali aumentar um pouquinho mais, tá? Mas eu diria que até mesmo que já num alto nível nem é tão interessante aumentar mais que 10%, que é o que ele já tá fazendo, né? É igual eu aí, pô, eu tô no miguezinho total aqui, fazendo 20, 25 km por semana aí, só mantendo ali. Poxa, eu posso aumentar mais do que 10% porque eu já corri 50, 60 km por semana. Então, tipo assim, não tem problema nesse exato momento aí eu fazer um aumento aí rápido. Mas chegando lá nos 50, 60, eu já tenho que tomar bem mais cuidado, né? Então, assim, é uma regrinha aí simples, né? Porque, assim, todas essas regras muito gerais, assim, são sempre complicadas. Mas eu diria que funciona bem, tá? De forma geral, tente fazer até menos, né? Tente diminuir aí, fazer menos incrementos, tá? Se você já é um cara mais experiente, talvez o incremento aí, saindo lá de baixo, né? Fazer incrementos maiores não tem problema, não. Esses 10% só é um bom guia, né? Mas não se limite a isso. Se você já tem experiência. Igual você falou que está correndo aí 30 km por semana. Se você está correndo um ano 30 km por semana, se você pode aumentar 10%, se você quiser aumentar, você pode aumentar ali 20, 30% numa semana, porque você já tem uma carga boa de treino anual ali, né? Perfeito. Eu ia falar exatamente isso, né? Que eu acho que é uma regra boa, principalmente para quem está começando perdido assim, né? E quando eu falo isso, começando perdido, não é nem o cara correndo, é o próprio profissional de educação física que quer saber como que ele vai fazer essa manipulação, né? Tipo, meu aluno está começando a correr aqui, como é que eu vou trabalhar com ele? Começar assim, eu acho que é uma regrinha boa para quem está começando, né? Sim. Mas é óbvio que depois chega uma parte que você tem que se especializar mais ali para você conseguir aprender, né? Boa. O Enio mandou aí, só tem fera. Obrigado, tá, Enio? O último que eu trouxe aqui, o último tópico polêmico aí, essa daqui é boa também, essa aqui o Renato vai gostar também. Posso entrar em overtraining, treinando 3 vezes por semana? O que você acha aí, Gui? Ué, pô, isso aí... Se você 3 vezes por semana, tem gente que fala isso? Se você treinar 20 horas por dia de treino, talvez. A não ser que seja, tipo assim, 3 vezes por semana, o cara corre 48 horas, tá ligado? Exato. Exatamente. Se ele corre 3 dias direto, acho que nem assim, acho que nem se corre 3 dias direto, você vai entrar em overtraining. Mas enfim, qual que é a grande questão aqui, né, que a gente tem visto, assim, cara? As informações, Renato, quero ver se você já ouviu essa daqui, as informações longas, né, Renato? Vem todo mundo aqui, ó. Esse é o bordão principal do Vitor, tá ligado? Qual que é a grande questão, né? Cara, essa questão, do recovery, né, do que tem que descansar e tal, ficou cada vez maior, e eu vejo muita galera aí, tanto da musculação, quanto da galera de corrida aí, assim, falar em overtraining com volumes muito baixos de treino aí. Então, cara, nossa, estou em overtraining. Qualquer cansaço do cara, o cara acha que está em overtraining, né? Enquanto você vê aí atleta fazendo 6, 7 horas aí por dia aí de treino, 2, 3 sessões por dia, e o cara não tá nem perto do overtraining, o cara tá simplesmente fazendo, né? Então, o que a gente quer trazer em discussão aqui? Cara, você entrar realmente em overtraining é muito difícil, tá? É muito difícil. Você chegar no nível de overtraining é muito difícil, tá? Então, não é porque você tá mais cansadinho aí no seu dia a dia, que o seu estresse aumentou um pouquinho ali no seu dia a dia, que você tá em overtraining, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? A gente vê algumas informações, a galera está replicando, né? Nossa, estou em overtraining. Pô, como assim? Tô treinando 4 vezes por semana. Pô, esquece, você não tá em overtraining, né? Às vezes você tá ali numa fadiga maior, você vai baixar um pouco esse volume, vai aumentar de novo e tudo bem, tá? Mas assim, muito cuidado aí com essas ideias de que qualquer coisinha vai ser overtraining, né? Cara, primeira coisa que você tem que pensar é que nem cientificamente tem definição de overtraining, sabe? Acho que nem é muito difícil você identificar um overtraining e é muito difícil um estudo mostrar um atleta que está em overtraining. Você não consegue, simplesmente você também não pode induzir um overtraining, né? Isso nunca vai passar num comitê de ética, você vai treinar o cara até explorar ele, isso nunca vai passar num comitê de ética. Mas não tem definição, cara, de overtraining. O que é overtraining? Como que você sabe se você está em overtraining ou não? Tá, é uma fadiga lá acumulada, você está dormindo mal, mas isso são só sintomas, um acúmulo de fatores, né? Mas não é subjetivos, né?
Exato, não tem como você quantificar o overtraining. Assim, entra naquele overreaching lá, né, que a gente escuta muito na faculdade, overreaching funcional ou não. Mas overtraining, cara, eu acho que é muito, muito difícil você chegar. Eu conheço só um atleta, um relato de um, não conheço o atleta, não sei quem o atleta é, um ultramaratonista que entrou em overtraining, aí ele foi o único cara que conseguiu identificar o overtraining, porque realmente, depois de um ano o cara descansando, ele voltava a treinar um dia, lesionava, não dormia, lutando, até hoje, tipo, isso já tem uns 4 anos, até hoje ele tá lutando com isso, tá só fazendo bike, não consegue correr muito mais, porque ele realmente entrou num estado ali de overtraining, de treinar tanto para uma ultramaratona, em montanha, e altitude, e série de fatores, falta de sono, que levaram ele a chegar nesse estresse do sistema dele muito, muito grave. Mas é muito difícil chegar nesse. Tem que estar treinando muito numa situação de estresse muito grande mesmo. A disciplina do cara, né, tem que ser muito forte para, tipo assim, o corpo já tá pedindo para ele não fazer e ele tá ignorando, né? Porque eu falo assim, cara, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu já trabalhei, né, geralmente assim, academia, né, e esse público, né, que a gente trabalha, o corpo dela já vai falar assim, ó, hoje não dá para mim. E aí a pessoa já vai reduzir a intensidade, já vai largar o treino no meio, fala assim, hoje eu tô com cabeça para isso. Então, tipo assim, o corpo ele já tem todos os recursos para você evitar que isso aconteça, né? E, na pior das hipóteses, vai acabar gerando uma lesão, né? Se realmente estiver seguindo por um ritmo de overtraining, vai gerar uma lesão, que também, lesão tem relação com overtraining, né? Tem gente que considera isso. Mas, como o Guilherme falou, né, não tem uma definição científica, né? Porque a gente vai entrar no ramo do subjetivo, no final das contas, aqui. Mas eu acho que assim, esse medo de overtraining aí, cara, as pessoas não entendem a capacidade do próprio corpo, né? Eu acho que a mente limita muito eles nesse sentido, né? Não, isso aí que você falou é muito, muito legal mesmo. O nosso corpo, cara, as pessoas têm que entender que o nosso corpo é uma máquina muito inteligente, cara, muito. A gente se adapta complexa, a tudo. Né? E antes da gente chegar no nível de overtraining, seu corpo vai pedir para você parar, sabe? Você vai lesionar, você vai começar a ficar muito cansado, então você simplesmente não vai conseguir treinar mais porque seu corpo tá cansado, cara. Vai desmotivar até, né? Exato, você não vai conseguir treinar, vai tanto mentalmente quanto fisicamente. Seu corpo vai, não dá mais para treinar, você tá treinando muito, descansa. Boa, só pegar alguns comentários aqui que eu tinha pulado antes aqui, ó, o Thiago mandou aqui, né, quando a gente tá falando dos quenianos lá, né, a rotina da maioria das pessoas do Quênia é maior do que os atletas amadores daqui, isso gera uma base esportiva muito diferente, né, em termos aí de volume de atividade, né, a gente tem até um documentário, você lembra, Guilherme, o nome do documentário aí da galera do Quênia, do porquê que eles são bons de corrida, tem um documentário muito bom, cara, eu lembro que você viu na época. Caraca, não lembro. Eu lembro que eu li um livro, tá até aqui. Ó. Mas... É muito bom, cara. Quem quiser ler aí, vou até mostrar a capa aí pra quem quiser. Basicamente aí mostra o porquê que os caras são bons, né? O cara tem todo um fator... correndo com os quenianos. É legal, maneiro. Esse livro é muito bom, cara. Mostra toda a rotina dos quenianos, é bem maneiro para quem quiser entender. Mas eu acho que, assim, eles fisiologicamente são diferentes da gente, mas a carga cultural é muito grande, sabe? Exato. Tanto aquela questão de as crianças irem para o colégio correndo, tem umas fotos que eu vejo no Instagram muito legais, os molequinhos novinhos com a mochilinha na mão correndo para a escola, sabe? Isso desde novinho eles estão correndo, então eles já têm uma carga de treino, a criança lá de 10 anos tem uma carga de treino maior que a nossa aqui já, sabe? Porque eles correm todo dia lá, 20 km para chegar na escola, então isso faz uma diferença muito grande no final. Louco. Tem já, né? Então tem um fator genético, obviamente, os caras já nascem em altitude, tem todo um fator ambiental do cara já sair correndo ali desde o início, e também de seleção, né? Porque no Brasil todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Qual que é o padrão, assim, né? Todo mundo vai tentar algum dia ser o jogador de futebol, né? E já no Quênia é exatamente o contrário, o cara quer ser corredor, então você tem ali uma seleção muito fácil, né? Eu até brinco assim, né? Eu, por exemplo, poderia ter sido medalhista olímpico aí de iatismo, né? Mas eu nunca fiz iatismo, então não sei. Entende? Então, assim, é muito difícil, né? Às vezes você tem uma predisposição genética para ser bom em alguma coisa e você simplesmente nunca tentou aquilo. Então, a partir do momento que no Quênia praticamente todo mundo faz um pouquinho, pelo menos algum momento da vida ele faz corrida, isso é muito comum, então, do cara já chegar, ter vários aí atletas aí, então a gente tem, por exemplo, no ranking a gente tem, dos 20 melhores aí, praticamente 20 deles são quenianos, né? Então tem muitos atletas em altíssimo nível, né? Uma coisa também que faz muita diferença, cara, é porque a corrida é uma forma deles terem uma vida, uma dignidade de vida, sabe? Então, assim, primeiro, eles correm porque lá não tem emprego, lá não tem escola para todo mundo, não tem nada. Então, a forma que eles têm, o trabalho deles, independente se eles gostem de correr ou não, é correr, sabe? É competir. Eu tenho certeza que muitos atletas desse aí
treinam e não treinam porque, eu vou correr aqui porque eu gosto de correr, começou a correr porque gostava de correr, fazer uma atividade para perder peso, igual a maioria das pessoas aqui fazem, sabe? Eles começam a correr porque eles querem ganhar dinheiro, eles veem lá o vizinho deles comprando 2 vacas, e falam, cara, quero comprar uma vaca também, aí começa a correr, vai lá aí arrumam alguém para levar eles para as competições fora do Quênia, e eles tentarem ganhar dinheiro de competição, sabe? Então é a forma que eles têm de ganhar dinheiro, de ter ali uma valorização, né? E comprar casinha, comprar uma vaca. O Jorge, né, meu orientador do mestrado, que foi para o Quênia um tempo, e ele falava que o primeiro objetivo de todos os atletas lá do Quênia é comprar uma vaca. Depois que eles compram uma vaca, você sabe que eles estão bem, e aí eles começam a evoluir, sabe? Tipo assim, o imóvel, né? Exato. E o Jorge conta até um pouco da rotina deles, que é bem legal também, né? Os caras, todos eles fazem 2 treinos por dia aí, né? Onde todos os treinos de manhã ali é um treinozinho mais longo aí em jejum. E de tarde os caras vão fazer o treino aí intervalado aí, paulada na pista, né? A gente pode ficar falando dos quenianos aqui o dia inteiro, né? Tem a questão também de correr numa superfície mais macia, porque ela também não tem asfalto, então eles correm o tempo inteiro em terra, o que aumenta a longevidade deles no esporte, não lesiona por questão de impacto, porque o impacto é menor. Então tem várias questões, assim, que não é só o corpo deles que é diferente, tem milhões de fatores atrás disso que fazem eles serem os melhores do mundo. Boa. Por último, eu acho que fica um convite legal isso aí para a gente fazer um próximo episódio aí. Não precisa esperar um ano de novo, não, hein? Mas para a gente falar tudo sobre corrida, assim, tá ligado? Tipo, vamos aqui dissecar o esporte da corrida. Como que a gente pode falar? Vai ter que ser uma ultramaratona aqui, porque isso aí dá para ficar falando a semana inteira, cara. 24 horas de corrida. Falando de corrida. Falando de corrida. Ó, vou pegar uma pergunta do Edson aqui, o Renatão que vai responder essa pra gente, hein? Treino com baixo carboidratos, qual que é a finalidade aí, né? A gente estava falando sobre isso lá no começo. Responde aí para ele aí, Renato. Então, basicamente, Edson, não sei se você pegou a explicação completa, mas qualquer coisa é só voltar lá que a gente teve uma discussão legal sobre isso. Mas, basicamente, é você se adaptar a utilizar mais gordura como fonte principal de energia. Isso vai deixar você, com essa adaptação, você vai poder correr talvez até numa performance melhor, dependendo da modalidade, né? Isso, o Gui, ele explicou isso muito bem, que vai depender do estímulo que você vai dar, não é, beleza, estou adaptado aqui, utilizo gordura como fonte de energia, e então vou melhorar todos os esportes que eu praticar. Dependendo do esporte, seja mais interessante ter alto carboidrato, ou então você fazer uma variação estratégica, mas basicamente é isso, né? Você melhorar sua performance de corrida por estar usando mais gordura como fonte principal, que é uma fonte mais abundante de energia que a gente tem no corpo do que de carboidratos, né? A gente tem um estoque maior de gordura, então por uma prova longa faz mais sentido você ficar utilizando mais gordura do que carboidratos, né? O carboidrato é limitado demais no nosso corpo, né? A gordura a gente tem abundância, então, mas se você começa a consumir mais gordura, você começa a poupar o carboidrato, você consegue se exercitar por mais tempo. Boa. Finalizando, então, todos aqui, a gente já puxou todos que a gente tinha anotado ali. Tem mais algum mito aí de bate-pronto aí que algum dos dois aí quer puxar? Alguma coisa aí? Vocês querem falar de zona de treino também ou não? Ih, o cara vai... É pesado, quer puxar polêmica aqui, Renato? Olha aí. Dividir o treino por zonas de treino ou dividir a intensidade do treino por zonas de treino? Isso é polêmico, hein, cara? Eu gostei. Fala pra gente aí. Diga-me mais sobre isso aí. Não, eu não tenho opinião, por isso que eu tô te perguntando. Porque, cara, isso é tão difícil de fazer também, porque você pode gerar diferentes zonas de treino dependendo do tipo de parâmetro que você usa, né? Se você usar o VO2 máximo, você vai ter zonas de treino com uma certa magnitude ali. Se você usar, por exemplo, tempos de prova, tem até um artigo recentemente que comparou como é que é a divisão de zonas de treino, se você dividir por frequência cardíaca ou em relação à sua velocidade de prova. E muda completamente, sabe? Então, ele fala, qual que é o sentido de você dividir em zonas de treino se o seu parâmetro é variável, sabe? Se tem essa zona ali que você não sabe onde que você está. Mas eu acho que, assim, o que eu acho que é fundamental e que as pessoas ignoram, a gente tem que ser muito básico, né? Eu, pelo menos, sou muito básico, eu gosto muito das coisas da base bem feita. Então, assim, eu gosto de trabalhar a PSE, né? Você escutar seu corpo, antes de você ficar pensando em ritmo, e se você está em zona 1, zona 2, zona 3, zona 4,
é você basear seu treino em como você está sentindo, né? Hoje é treino leve. Então eu vou correr aqui no ritmo que eu consigo conversar, sabe? Esse tipo de subjetividade é muito boa, cara. É uma parada que funciona muito bem que as pessoas ignoram. Não, isso tem que ser fisiológico, as pessoas acham que tudo tem que ser fisiológico, baseado em fisiologia mesmo, em valores de VO2, de limiar de lactato, velocidade crítica, o que seja. Mas eu acho que eu uso, né, a velocidade crítica, mas a maioria dos meus treinos é baseado no como eu tô sentindo, sabe? Hoje meu treino é alta intensidade, eu vou correr o máximo que eu aguentar, e pronto, é isso. Se hoje é meu treino baixa intensidade, eu vou correr no ritmo aqui confortável, que eu consigo sustentar por um longo período de treino, que não vai me gerar um estresse, porque eu tenho que desempenhar bem amanhã, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que valorizar um pouco mais a subjetividade do treino do que a objetividade de ficar analisando sangue, VO2, essas coisas. Boa, acho que isso aí é até uma grande questão assim, que eu vejo. A gente tem até um curso lá de corrida dentro da Citius Play, na nossa plataforma aí, e até uma coisa que a galera pede, sabe? Fala, pô, Vitor, traz aí como fala? Análise de VO2, traz aí análise de frequência cardíaca, qual zona que eu vou trabalhar, e tipo assim, cara, é algo que eu não uso na minha prática, então eu tenho até um pouco de dificuldade aí de trazer. É um assunto assim que eu até tenho um embasamento aí legal, entendo do assunto, já fiz vários testezinhos desse aí, mas eu não uso na minha prática mesmo, meus dias, nas minhas prescrições, eu não uso, porque eu não vejo necessidade, né? E acho que a galera às vezes se apega muito nisso porque é bonito, né? A verdade é essa, né? Eu mandar meu aluno correr a 92% do VO2 dele é a coisa mais linda do mundo, né? Mas... Entre 133 e 135 batimentos, né? Exatamente. Mensurados, sabe? Como? É mensurado no negócio de punho assim, né? Que não serve para nada, né? Então, assim, é muito difícil a gente utilizar esse tipo de parâmetros. Na minha prática, eu utilizo muito pouco. E eu vejo que a galera, às vezes, quer muito utilizar e a verdade é que ele mesmo não entende muito o que ele está fazendo, né? Essa que é a grande questão. Ele acha que é bonito e tal, mas acaba não funcionando bem mesmo na prática, né? Ainda mais a frequência cardíaca, né, cara? É muito variável, não dá para confiar naqueles valores 100%. Então, assim, eu uso a velocidade crítica, né? Eu divido em zonas o treino dos meus alunos pela velocidade, baseado na velocidade crítica, mas eu deixo muito claro que aquilo ali não é 100%, não é para ficar preso aquilo ali. Ciência exata, né? Se for um treino de alta intensidade, você estiver sentindo bem, você consegue correr mais rápido que isso? Corre mais rápido que isso. Se você está sentindo cansado nesse dia e tal, não consegue correr nessa zona, corre mais lento, não tem problema, sabe? Vai mais, escuta seu corpo. Respeitar o corpo, né? Isso, mas não fica preso às zonas de treino exatamente. É mais uma forma de quantificar ali quanto que ele está fazendo em baixa intensidade, quanto que está fazendo em alta intensidade, mas não é o fator principal ali que você deve seguir para treinar. A gente já discutiu isso 200 mil vezes, né? Mas tem uma galera aí que eu já vi vários profissionais prescrevendo treino a partir de frequência cardíaca utilizando aqui reloginho de pulso. Cara, é horrível, cara. Cara, se você usar ali a fita, né, embaixo do peito ali, já não é perfeito, né? E, cara, você não usar ela, assim, é zero, tá? Eu acho que eu utilizo zero isso como parâmetro, né? Eu tenho até o reloginho aqui, mas como frequência cardíaca eu não uso para nada, entendeu? Eu acho que não é a melhor opção. Nem é uma opção, na verdade. O meu também tem de pulso aqui, cara, e aí eu fui fazer um treino longo uma vez de mais de 4 horas, e deu que eu fiz 4 horas em zona 5, sabe? Eu falei, caraca, 4 horas em zona 5. Mas uma coisa que eu até vou aproveitar esse adendo que a gente está falando dos relógios frequencímetros de punho, né? Que já teve um ouvinte nosso que falou assim, porra, se eu soubesse e tal, então não serve para nada isso aqui. Calma, gente, não é assim também, né? Tipo, não é que o negócio é inútil, ele tem a utilidade dele. Você só não pode achar que aquilo é uma verdade absoluta. E segundo, você também não pode se basear nele para você prescrever treinos em zonas de frequência cardíaca, né? É essa que é a grande questão que a gente está falando aqui. Mas você, às vezes, utilizar ele como GPS, né? Ali no teu trajeto já é interessante. Utilizar ele para outras questões, assim, de saber mais ou menos ali como que estava a tua frequência cardíaca, né? Sem estar rigorosamente ali estabelecendo, né? Essa que é uma questão importante. O Vini já até mandou aqui, nem Garmin, tanto atleta usa, pensei que era confiável. Vini, só se ele estiver utilizando a fita, tá? Então, tem muitos Garmins aí que utilizam a fita. Se você tiver a fita, sim, beleza, aí eu considero boa, tá? Em relação ao pulso, eu já vi até um estudo aí avaliando aí a validade desses relógios aí de pulso. O que é melhorzinho, tá? Mas que também eu não utilizaria ele para prescrição é o Apple Watch, tá? O famoso Apple Watch aí, ele é melhor até mesmo do que o Garmin, que é específico para corrida. Mas também, assim, não é bom, tá? Eu já vi atletas, amigos meus aí, tinha um relógio Garmin normal, mais antigo e tal, que era de fita ali
né, de peito ali. Aí ele, não, vou comprar um relógio top agora da Garmin. Aí comprou esse com análise no pulso, e, cara, aí simplesmente a questão da frequência cardíaca ele pode esquecer porque realmente não funciona. Como GPS, o meu Garmin funciona muito bem, mas para frequência cardíaca pode ignorar pode ignorar simplesmente aqueles valores. O meu, pelo menos, cara, tá sempre não errado. Pega nada. Com certeza tá sempre errado. Principalmente quando você tá suando muito, ou então com uma blusa aqui mexendo, né? Aqui se corre muito de blusa de manga comprida, né? Então também afeta as medidas. Tudo isso afeta. É muito. Não dá para confiar nesses valores de frequência cardíaca pelo punho. O que tu falou, tu fez um treino aí de 4 horas, né, em zona 5, pra galera que não entende isso, se o Guilherme tivesse feito isso daí, ele tava correndo a maratona aí nas Olimpíadas. Zona 5 se treina por, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Então, para finalizar aí, Guilherme, conta pra gente aí que prova é essa aí que você tá treinando, como que vai ser a prova aí, conta um pouquinho rapidinho. Então, cara, eu tô treinando para essa prova, mas eu não tô botando muita fé porque não se sabe se vai para frente ou não, né, por causa da questão da pandemia. Espera-se que vai, o plano é que a prova vai seguir, mas eu tô treinando, mas assim, pelo prazer de treinar, não tô focado 100% na prova, porque não se sabe se vai para frente. Mas é uma prova de 100 quilômetros, saindo de Londres até 100 km. Saindo de Londres até o sul. Dá para parcelar em quantos dias isso aí? Pois é. Mas vai até o sul da Inglaterra na costa, né? E tem 1.500 metros de elevação, então também não é uma prova plana, tem umas subidinhas. Não é nada montanha, né? Tem muito estradão, tem trilhas também, né? É muito variado. Tem trilha, tem grama, tem asfalto, mas não tem montanha, porque aqui na área que eu moro não tem montanha nenhuma, mas tem bastante subida, né? Assim, de estradão, de asfalto até mesmo. Então, é isso aí por isso que eu tô treinando esse volume tão grande, porque eu tenho que aguentar essa prova e correr bem. Okay. Tu já correu alguma vez perto disso aí? De distância, não, cara. Eu corri o tempo próximo do que eu quero fazer lá, porque eu fiz uma prova de montanha aí no Brasil de 55, só que era pura montanha, então você não praticamente... Né? Exato, na Serra Fina, que a gente sobe na quinta ou quarta montanha mais alta do Brasil, então é uma prova muito dura, cara, e você acaba que você não corre tanto, e aí eu fiz lá quase 10 horas de prova, que é o que eu tô pretendendo fazer aqui também, que é 10 horas, mas provas totalmente diferentes, né, que eu vou estar correndo quase 100% do tempo, e lá eu só andei, né, eu devo ter corrido 20% da prova, 30% Caraca. da prova. Isso aí é até algo que as pessoas às vezes nunca treinaram, não fazem a menor ideia do que é uma prova de montanha, né? Inclusive, infelizmente, tem uma galera aí aleatória que vai para umas provas dessas de montanha e assim, é sofrimento na certa, né? Eu lembro de uma... O cara chega lá perdido, né? Eu lembro de uma prova de 27 quilômetros que eu fiz, que se eu não me engano foi em 5 ou 6 horas. Então, assim, cara, era mais andando do que correndo, sabe? E, tipo, tinha cara extremamente experiente ali correndo do meu lado ali, os caras que fizeram Ultra dos Anjos, prova aí de mais de 300 quilômetros, e os caras sofrendo pra caramba, que era assim, eu lembro que tinha um morro de 3 quilômetros, sem parar, 3 quilômetros, que dali foi mais de 1 hora só subindo um morro, cara, um morro, mais de 1 hora. Pra que isso, gente? Pra que isso? E aí, infelizmente, você vê uma galera perdida nessa, tá? Então, assim, galera que tá começando a correr trilha, alguma coisa assim, cara, tem que avaliar muito esses ganhos de elevação, tá? Porque esse ganho de elevação aí muda totalmente o nível da prova. Nessa KTR, eu lembro, tem uma parte lá que é praticamente escalada, cara. Então você percorre 2 quilômetros em 1 hora, realmente. É muito duro, é muito difícil, cara. Então isso aí, você não acha que você vai correr aí na rua 5 minutos por quilômetro, chegar na prova você vai correr 5 minutos por quilômetro, mesmo que a distância seja menor. É muito duro, é muita subida. O cara, não, tem subida, então vou fazer a 6, 7. Não, meu amigo, você vai fazer a 20, tá ligado? Exato, tem parte da prova que você faz 30 minutos por quilômetro, de tão duro, você não consegue andar direito, é pedra que você tem que escalar, é muito difícil, cara. Então é isso, pô, agradecer demais aí a participação do Guilherme, vamos chamar aí para outros podcasts também, acho que esse aí ficou bem legal aí, depois a gente vai puxar outros também, agradecer ao grande Renato aí que tá sempre com a gente, nosso convidado. Participação aí, um convidado recorrente, né? Exato, pode deixar os recados finais aí, ambos aí, por favor. Eu queria só agradecer mesmo a disponibilidade do Gui aí por ter conversado com a gente e com certeza, cara, vamos marcar um outro aí em breve falando só sobre treino de corrida em geral. Tipo assim, um guia passo a passo para quem quer começar a prescrever treinos de corrida. O que ele tem que saber para assim, ter uma boa prescrição baseada em evidência científica, beleza? Boa, não, eu que agradeço o convite aí, essa aí foi bem maneiro, fiquei muito feliz. Estou à disposição, se quiser marcar outro aí, a gente sempre à disposição.
Mas o que eu queria deixar de recado aqui, que é muito legal a gente ficar discutindo aqui sobre a parte científica, né, sobre o que funciona, o que funciona, sem a gente escutar também os atletas, né, então é importante também, se tiver algum atleta aí que está escutando, que quer discutir isso, né, entra em contato aí, porque também isso faz, essa troca de informação é muito interessante a gente saber, né, porque a gente pode ficar falando aqui de botinha pneumática, de não sei o quê, mas se o atleta não dá um feedback para a gente, como que ele se sente, o que acontece e tal, a gente tem que ter essa troca de informação e é onde a gente falha muitas vezes, né, na ciência e na prática. Que fazer o link, né? Tem uma falta, tem um erro de comunicação muito grande, né? Então a gente precisa tentar aproximar mais a prática da ciência e ter essas discussões com quem realmente está passando isso na pele, né? 100% atletas de alto rendimento, ou alunos mesmo, e a gente ouvir também o lado deles. Show de bola. Muito obrigado aí, então, Renato. Obrigado, Guilherme. Vejo a galera toda aí, todo mundo que está com a gente aí. Vejo vocês em um próximo podcast. Grande abraço. Valeu.